bem-vindos a mais um Papo de Expedicionário, a nossa legítima expedição pelas infinitas possibilidades da vida. Eu sou Gustavo Ciotti, estou sempre aqui com um convidado mais que especial para abordar os mais diversos temas. Convido você a conhecer o meu trabalho, a minha rede social, Gustavo_Expedicionário, no Instagram. Ali eu trago conteúdos dos meus livros, das minhas expedições, das minhas experiências. Tem um acervo fotográfico bem bacana, te convido a conhecer. E hoje eu tenho a honra, o privilégio de receber ele que, além de ser um dos grandes do jornalismo esportivo, é uma das vozes mais importantes há quase 13 anos de um dos grupos mais tradicionais de comunicação do nosso país, que é o Grupo Bandeirantes. Fábio França, que alegria te receber, que bacana você estar aqui. Muito obrigado por aceitar o convite e faço questão de dizer de ser tão gentil desde os primeiros contatos que eu fiz com você. Demorou um pouco, mas estamos aqui, vamos aproveitar. Muito legal, obrigado, Gustavo. Eu que agradeço pelo convite, vamos bater um papo legal. Sempre gosto muito, cara, gosto muito de ser convidado, gosto muito de contar tudo que já aconteceu, tenho certeza que vai ser um bom papo. Obrigado mesmo. Legal, bacana. Fábio, eu sempre começo aqui com os meus convidados abordando a trajetória, né? O que te levou a estar onde você está hoje, a ser quem você é hoje, enfim, a gente está sempre em uma constante construção, mas nessa sua trajetória até aqui, porque a sua vida gira muito em torno do futebol, né? Do jornalismo, claro. O jornalista ele tem que ser versátil, né? Mas o futebol tem uma raiz ali muito forte, tem uma semente plantada dentro de você que já virou uma frondosa árvore aí, com certeza. De onde veio isso, né? De onde veio essa paixão pelo futebol? O jornalismo veio pelo futebol? O futebol veio pelo jornalismo? Qual foi a influência familiar? Tal, algum evento? Conta um pouco pra gente da sua trajetória até aqui, por favor. Cara, nada muito específico assim. Eu costumo dizer que o jornalista ele está em determinada editoria. Acima de tudo, ele é jornalista, né? Então, eu estive jornalista esportivo durante muitos anos. Hoje ainda faço bastante esporte. Hoje eu coordeno a equipe de esportes da Band News FM. Só que no ar eu estou muito mais no chamado jornalismo geral do que no jornalismo esportivo hoje, né? Então, o jornalista tem que estar pronto para qualquer editoria. É óbvio que ele vai ter mais afinidade com determinado assunto, né? Tem gente que fica no jornalismo esportivo a vida inteira, tem gente que fica no jornalismo econômico, de economia a vida inteira, jornalismo político, né? Também, quem começa por ali é difícil sair. Mas há aqueles profissionais que transitam pelas diferentes editorias. E eu acho muito legal isso, jornalismo de cultura, cotidiano, falar muito da cidade, isso é muito legal. Então eu tentei ao longo da carreira ir me desenvolvendo também em outros temas, em outras editorias, e hoje no ar, por exemplo, eu faço muito mais o chamado jornalismo geral, apresentando 2 jornais, efetivamente, do que o jornalismo esportivo. Mas, obviamente, tenho ali as raízes no jornalismo esportivo e nos bastidores continuo tratando disso. Mas eu acho que quando eu era criança, por exemplo, eu nunca quis ser jogador de futebol ou nunca quis ser jornalista. Eu queria ser piloto de Fórmula 1, cara. O meu grande ídolo na vida é o Ayrton Senna. Isso que eu te pergunto, quantos anos você tem? Eu tenho 42. Rapaz. O Ayrton Senna morreu quando eu tinha 13. Sim, então você tem lembranças... Eu tenho glorioso. Eu tenho pouquíssimo, assim, do meu pai assistindo, eu acordava de manhã, eu tenho 33, então eu acordava de manhã, meu pai estava assistindo e tal. Não tenho na minha imagem, na minha cabeça a imagem dele no dia que ele teve um acidente, por exemplo. Tinha 4 anos, por exemplo. 3, 4 anos. Mas você viveu isso. Sim, então. E numa época em que a gente formava a nossa opinião a respeito das coisas, claro, e também formava os ídolos na nossa cabeça. Então, o meu grande ídolo realmente é o Ayrton Senna, né? Porque ele ganhava tudo. E eu cresci num momento em que, por exemplo, falando de futebol especificamente, a seleção brasileira não ganhava muita coisa. Né? Sim. A primeira Copa... Aquele gap de 70 a 94, né? Exato. A primeira Copa em que eu pude acompanhar alguma coisa mais de perto e lembro, tenho vagas lembranças, é a Copa de 86. O Brasil caiu ali nas quartas para a França. Segunda Copa, a Copa de 90. O Brasil caiu nas oitavas para a Argentina. Coincidentemente, essas 2 Copas tiveram a mesma final, né? Argentina e Alemanha. Né? A Argentina ganhou em 86, a Alemanha ganhou em 90. Então, na minha cabeça de criança, a Copa do Mundo era Argentina e Alemanha. O Brasil não ia ganhar. E ali, paralelamente, o Ayrton Senna começou a ganhar muita coisa.
né? Campeonato de 88, né? 89, 90, 91, chegando ali, ganhou 3 desses 4 campeonatos. É legal dizer também que assim, a Fórmula 1 nunca foi tipo um golfe, Não, beisebol. A não. Fórmula 1 é um. Sim. Não vou dizer que é popular, mas assim, ela tem uma demanda Então, grande. mas Né? Sobretudo pelo Ayrton Senna. Sobretudo pelo Ayrton Senna, só que nessa época, você lembrou bem do gap ali de 70 até 94, o Brasil não ganhava nada no futebol e Emerson Fittipaldi foi 2 vezes campeão da Fórmula 1, bicampeão na década de 70. O Piquet foi tricampeão na década de 80. O Ayrton Senna foi tricampeão, pegando 80 e 90. Então o brasileiro desenvolveu esse gosto pela Fórmula 1, substituindo inclusive o futebol, porque dali vinham títulos. A Fórmula 1 representava o esporte brasileiro. Exato. Sem ser no futebol, né? Sim, que era é isso. Genial. E o brasileiro não ganhava com o futebol e começou a ganhar tudo com a Fórmula 1. Cara, em quantos anos? Em 20 anos o Brasil ganhou 3, 6, 8 títulos. Negócio extraordinário. Então, isso fez crescer demais. Só, e não né? com um cara só, com 3 caras. O Brasil foi campeão em 87 com o Piquet e 88 com o Ayrton Senna. Negócio fantástico. Então, o meu sonho era ser piloto de Fórmula 1. Só que, quando eu descobri que era caro demais, eu deixei o sonho para lá, né? Porque eu não tinha a menor condição. Então, voltando lá para a infância, por exemplo, eu morei a vida inteira na Penha, né? Zona Leste de São Paulo. Era difícil para eu imaginar, por exemplo, cursar uma faculdade. Para mim era um negócio assim, completamente distante. Não era a minha realidade, né? Estudei a vida toda em escola pública, escola estadual. A minha realidade era sair da escola e trabalhar. E aí veio a possibilidade de cursar uma faculdade. Com bolsa, enfim, pagando uma porcentagem baixa, depois já trabalhando, né, conseguindo pagar ali o restante da faculdade. Sim. Então, como eu não imaginava nem cursar uma faculdade, eu tive muita dificuldade para escolher o curso, né? Eu fiz um ano, por exemplo, de engenharia elétrica. Eu entrei na faculdade muito cedo, com 16 anos. E aí eu não tinha muito... Você não tem muito discernimento, não, né? E não tinha internet, por exemplo. E aí a gente, para escolher o curso... Com você, a gente já foi diferente, porque as coisas mudaram muito rapidamente justamente naquela década, no final da década de 90, né? Então, para escolher o curso, a gente ia até a faculdade, pegava aquele livrinho, as profissões estavam lá, os cursos estavam lá, a gente escolhia. Eu bati o olho, pô, engenharia elétrica, legal isso aqui. E ainda bem que eu desisti, né? Eu fiz um ano e desisti. No ano seguinte, aí sim eu decidi por fazer comunicação social, fiz primeiro rádio e TV, me formei em rádio e TV. A coisa estava ficando muito complicada para conseguir emprego. Eu trabalhei como estagiário na Rede Mulher de televisão, extinta Rede Mulher, ficava ali em frente ao aeroporto, na Avenida Miruna. Trabalhei alguns anos lá, foi muito legal, aprendizado muito legal. É verdade, a Rede Mulher ficava lá, é verdade. Eu lembro que a Renata Fã tinha um programa ali, sim, na Rede Golaço. Mulher. O Golaço, eu tinha o Milton Neves junto ainda, né? Era genial. Eu comecei como produtor, como estagiário, na verdade, do programa da Sula Miranda. Programa feminino. Legal. E aí passei a ser produtor, aí passei a ser produtor do estúdio, aquele carinha que fica no estúdio com um fonezinho e mostrando para quanto tempo falta e tal, não sei o quê. E foi muito legal essa época, eu lembro que era programa feminino, então tinha ali pauta de saúde, pauta de artesanato, pauta de culinária. E era engraçado porque a Sula, às vezes, acho que ela nem lembra de mim, mas enfim, foi um momento legal da carreira, começando ali a carreira, eu tinha 19 anos, né? E aí, às vezes, ela falava para mim, quando eu já estava no estúdio, né? Eu era o cara que ficava ali no estúdio conversando com o diretor. Ela falava, Fábio, hoje eu não gosto da comida. Então você que vai experimentar. Tá bom, pode deixar. Chama o estagiário aí. Exato. Chama o estagiário aí que eu tô precisando. Então, quando ela não gostava, ela já combinava comigo antes, eu acho que eu não gosto disso. Mas enfim, tudo bem. Você experimenta. Ela me chamava, era comida, tá gostoso, dava na boca e tal. Experiência. Não, era legal, era legal. E ali, mesmo que a comida seja ruim, mas é uma puta experiência. Muito legal. E tá ali naquele ambiente era muito legal. E na Rede Mulher a gente fazia tudo. Então, foi um desenvolvimento muito grande para a carreira. Muito legal mesmo. Fiz pauta de saúde. Da tua carreira, né? Sim, a base, né? A base. Fiz pauta de artesanato, fiz pauta de saúde. Fui produtor da pauta de saúde por muito tempo no programa. Então, foi bem legal. E como em toda a TV, ou quase toda, é meio instável, né? Tirando essas grandonas, né? Band, SBT, Globo. Algumas outras, hoje Cultura também é legal, Record, mas as menores, eu estou dizendo, é tudo muito instável. Então, por exemplo, acabou um programa, é corte na produção toda.
Então, acabou no sentido assim, não vai mais ter no ar, exato. perde toda uma equipe. Acabou o contrato da Sula, acabou o programa, tá perdendo a equipe. É tipo aqueles times do Campeonato Paulista que só tem meio ano de... Né? Acabou exato. o Paulista, os caras mandam todo mundo embora, né? Eu fiquei ali, acho que 2 anos com ela, ali no programa dela. Depois eu até consegui ser transferido para um outro programa, esse outro programa acabou, aí eu fui demitido. Como todos os outros ali do programa. E aí eu fiquei sem trabalhar por muito tempo, estava muito difícil. Eu tinha me formado em rádio e TV. Estava muito difícil. E aí eu comecei a trabalhar numa agência de propaganda, como redator. Fui redator por 4 anos numa agência de propaganda. Só que eu queria voltar para o rádio e para a televisão. Só que estava muito complicado. Eu falei, bom, eu vou complementar meus estudos e vou fazer jornalismo. Então aí eu fiz uma segunda faculdade. Fiz jornalismo, me formei e a partir daí as coisas foram começando a abrir no jornalismo. E por isso que eu te digo, eu não tive essa de criança e adolescente, eu quero ser jornalista porque eu gosto daquele cara. Na minha mãe eu via... Desde criança já gostava de... Não tinha isso. Eu sempre escrevi muito bem, sempre gostei de português. Que já ajuda. Sempre fui muito bem em redação, esse tipo de coisa. Mas eu não tinha isso focado na minha cabeça. Na minha casa tinha um rádio só, e ele ficava em cima da mesa da cozinha. E minha mãe ouvia os programas os programas femininos da manhã, sabe? Paulo Barbosa, programa popular mesmo, né? Sim. Paulo Lopes, Eli Correia. Então eu cresci ouvindo esses caras. Só que sempre apaixonada por futebol. Então, como eu te disse, era um rádio na minha casa, o rádio ficava na mesa da cozinha. E antigamente a ligação do futebol com o rádio era muito maior do que é hoje, né? Porque a gente não tinha TV a cabo. Simples. Os jogos poucos passavam na televisão. Quem não vai no estádio escuta no rádio. Isso. Poucos jogos passavam na televisão, né? A gente passava um jogo por semana na televisão e tinha aquela história de a TV não transmitir para a praça do jogo, né? Sim. Então, jogo aqui em São Paulo, por exemplo, Morumbi ou Pacaembu, não passava na televisão. Sim. Então, eu via no rádio. E eu sempre fui apaixonado por futebol. Então, sentava ali para almoçar, meio-dia, ligava o rádio e antigamente eu via a Rádio Globo, né? Apaixonado pela Rádio Globo. Equipe do Osmar Santos, Oscar Ulisses. E aí ligava o rádio, ficava ali do meio-dia até 8 da noite, sentado ali na cadeira, sentado à mesa da cozinha, ouvindo rádio. E futebol. Então eu cresci com isso e talvez inconscientemente eu fui desenvolvendo isso. Não sabia que queria fazer aquilo, muito provavelmente não sabia. Mas faz parte da tua constituição. Mas faz parte da minha formação, sem dúvida alguma. Foi isso. Fábio, você trouxe uma coisa muito interessante, cara, que é isso do jornalista, ele tem que ser ali versátil, né? Você pode se preparar para ser de um caminho apenas. Especializar, claro. Especializar tal, esportivo, tal, não sei o quê. Mas você tem um exemplo de colega excelente, que é a Paloma Totti, que a gente se acostuma a ver no esporte. Sim. Só que assim, é engraçado, você não estranha a Paloma dando uma notícia de um terremoto na Turquia, por exemplo. Mas eu não acredito que seja para todo mundo assim. Porque tem pessoas que vão falar da Bolsa de Valores, pessoas que falam muito bem, mas que se for falar do futebol, você vai falar, puta, não tá casando, não tá combinando muito bem. Não orna, né? Mas isso existe de fato? Ou o jornalista, ele tem dentro de si essa carta na manga sempre de poder ser um camaleão e falar, bom, bicho, me surgiu uma oportunidade de eu ir para um ambiente completo, apresentar o telejornal tal. Você já tem isso na sua formação ou você tem que fazer uma adaptação, talvez a depender do tempo que você fique numa determinada área e exclusivamente naquela determinada área? É preciso fazer uma preparação para você poder, da mesma maneira tão bem feita, tocar em diante esse outro tipo de jornalismo ou faz parte da tua formação? Você fala, bicho, é o seguinte, me largou, eu me viro bem. Eu vou saber transmitir a notícia, seja um Corinthians e São Paulo, seja a enchente no Rio Grande do Sul. Cara, eu acho que não é regra. Né? Não há uma regra, mas a formação te leva a isso, né? Você estudou para isso, então você tem de se virar. Em teoria, sim. A gente tem grandes exemplos. Faustão, ele começou como repórter esportivo, repórter de campo. Thiago Leifert. Eu fiz meta ali atrás do gol com o Thiago Leifert sendo repórter da Globo. Faustão era repórter da Jovem Pan, depois Rádio Globo, repórter de campo, da Atena, né? Repórter de campo. Zé Paulo de Andrade, saudoso, começou no esporte também, começou no futebol, migrou para o jornalismo, pulo do gato aí com 50 anos agora, fez aniversário agora e o Pedro Campos comanda agora brilhantemente o jornal.
Então, existem tantos exemplos de caras que tiveram essa versatilidade. Certamente estou esquecendo de muitos aqui, Sim. mas esses me vieram à cabeça agora, né? São vários. Então, acho que o jornalista tem isso dentro dele. É claro que uns optam por seguir, como eu disse lá atrás, naquela determinada editoria a vida Se inteira. encontra ali né? e tal. Vanderlei Nogueira, por exemplo, na Jovem Pan, cara, quantos anos fazendo futebol e sempre fez futebol e tem absoluta certeza que é um jornalista completo que se daria bem em qualquer outra editoria. Mas ali opta por seguir um determinado caminho. Mas eu, em determinado momento, optei por fazer essa transição, porque eu queria outras coisas também para minha carreira. Eu queria experimentar outras sensações ali e acho que foi legal. Acho que tem sido legal, né? Trabalhei com grandes caras do jornalismo já e absorvendo de cada um determinadas características. Sim. E acho que ainda tenho muito para desenvolver. A gente vai desenvolvendo a cada Com dia certeza. até o fim da carreira. Então, acho que isso foi importante para mim. Comecei no futebol, a primeira partida que eu fiz foi em 2005. Ainda num web rádio, em São Bernardo do Campo, fazendo jogo ali de 4ª divisão. E até chegar na Band News FM ali em 2011 e no final de 2017, talvez, eu não vou lembrar a data exata agora, comecei um processo de migração para o jornalismo sem largar definitivamente o esporte, não larguei até hoje, mas como eu te disse no começo, hoje faço muito mais uma parte de coordenação no esporte e no ar no jornalismo geral. Ainda estou nesse processo de transição, que talvez seja completo daqui a um tempo. Talvez não, talvez eu não deixe o esporte em nenhum momento. Mas Outras oportunidades podem surgir, né? podem A gente nunca surgir, sabe, né? exatamente, outras Quais oportunidades. caminhos, né? Mas por isso que eu digo, acho que não é uma regra, mas acho que o bom jornalista está preparado para tudo, sem dúvida. E dentro dessa constituição do jornalista, o profissional propriamente dito, há uma diferença muito grande de você fazer uma cobertura de futebol e uma cobertura de uma guerra na faixa de Gaza, por exemplo, né? Ou mesmo de noticiar, porque, cara, você assiste o jornal e é natural que sim, né? A quantidade de notícias ruins, ela é muito grande. É isso, o mundo é assim também, né? Como é que você não se deixa levar, não se deixa abalar, abater, quando você vai falar, sei lá, de uma tragédia que matou 2.000 pessoas? E se você tiver ainda que andar pelos escombros para fazer uma reportagem, né? O quanto o jornalista tem que ser frio para que ele não se deixe levar, porque você está passando uma notícia, mas você não, claro, alguns se emocionam, alguns choram, alguns, né, mexe com você, não tem um robô ali na frente. Mas o quanto você tem que se controlar, se conter, para que aquilo seja o mais seco possível, mais objetivo possível para que as pessoas recebam aquilo ali de uma forma assim, como se fosse uma leitura de jornal propriamente dita. Porque, cara, você tem notícias ali que devem abalar muito. Muito. Pô, criança morreu de não sei o quê. Pô, você fala, cara, para você falar isso, eu aqui com você já começa a gaguejar. Imagina ali, né? Então, deve ser muito difícil. É um exercício que vocês, vamos colocar, os profissionais, têm que fazer, porque tem áreas mais divertidas. Puta, eu vou fazer uma cobertura de carnaval. Porra, né? Futebol, Copa do Mundo. Não interessa se o Brasil ganhou ou não. Sim. É do caralho, é legal. Claro. Agora, desastres naturais, guerras, assalto, assassinato, o que está aí também acontecendo? Você tem que fazer um esforço, se preparar. Hoje eu vou ter que me preparar para dar essa notícia. Ou mesmo depois, como a gente vai falar, do próprio Boechat, que era o seu colega de trabalho e que pegou todo mundo de surpresa com aquele acidente horrível que aconteceu. Você não tem como falar, gente... É até uma pergunta que eu faço. Puta, na boa, isso daí eu não vou conseguir falar. Porque, não, você tem que fazer isso. É o seu trabalho. É necessário uma preparação prévia para você poder trazer, abordar um assunto X? Cara, assim, concentração é fundamental. Eu várias vezes tive que segurar o choro em determinadas notícias. Várias vezes. Né? E de vez em quando não dá, cara. É difícil, de vez em quando escapa, porque, cara, são notícias pesadas, né? Morte de criança, né? Soterramento, deslizamento, tragédias de uma maneira geral. Tragédia é um negócio que te pega, vidas, né? Quando vidas estão envolvidas, mas te pega. É claro que eu estou falando por mim. Eu imagino que existam outras pessoas mais frias do que eu. Mas falando por mim, eu acho que o jornalista não pode estar completamente alheio à notícia. Principalmente não pode ser uma coisa muito mecânica. Eu acho que não. Mas é interessante. Principalmente no rádio. Não, principalmente.
Quando você vai passar uma notícia, qual é o espaço, qual é o perímetro, qual é o espaço que você tem para colocar sensibilidade no ato de dar essa notícia? Na voz, no rádio e na voz. Mas você tem. Tenho. Não precisa ser. Aconteceu um terreno. Não, você. Não. Pô, Não, porque eu acho que hoje, você tem que passar a verdade para o ouvinte. Eu estou falando do rádio especificamente. Eu acho que o rádio é um veículo muito se é próximo. uma notícia alegre, você põe lá para É, cima. Se é uma sorriso no notícia rosto. mais triste, É. você dá um pesar ali na voz. É claro que sim. E às vezes isso não é superficial e nem mecânico, nem artificial. Às vezes é genuíno. Na Perfeito. maioria das vezes é genuíno. Não, eu acredito que sim. Quando chegam os estagiários lá na rádio e eles começam a treinar a locução ou treinar uma entrada no ar, demora um pouquinho. Eu acho que você tem que ter muita cerimônia para falar num microfone. Eu sou contra colocar qualquer um que esteja chegando agora, chegou na rádio hoje, amanhã vai para o microfone. Não pode. Eu acho que tem que ser uma cerimônia para você falar o microfone. É um processo. É um processo de aprendizado, claro, e de respeito ao microfone e respeito, sobretudo, ao ouvinte, falando especificamente do rádio. Então, eu digo para eles, tá faltando um sorriso nesse rosto, hein? Quando você vai falar de futebol, cara, você não precisa gargalhar, mas se você abre um pouquinho o seu sorriso, embora o ouvinte não esteja te vendo, a tom da voz muda, o jeito, tá vendo? O jeito muda, e se você puxa de uma maneira mais sisuda, obviamente você vai passar para o ouvinte a ideia de que aquela notícia é um pouco mais séria, realmente, olha, eu vou prestar muito mais atenção, porque de fato vai vir algo muito sério por aí. Mas não pode ser artificial. O rádio é muito companheiro do ouvinte, né? Muito. E as pessoas confiam em quem está ali do outro lado. As pessoas escolhem te ouvir, né, cara? Então você tem de passar a verdade para aquela pessoa. Não pode ser nada mecânico. Então eu acho que o jornalista não pode estar alheio à notícia. Ele tem de se sensibilizar com a notícia para conseguir passar a verdade dele, né? Mas você tem que se controlar, claro, dosando, você não vai desabar no choro, né? Mas eu acho que é importante você se sensibilizar com as notícias, você, claro, manter uma distância saudável para conseguir transmitir o que você tem que transmitir para o seu ouvinte, mas se envolver, de certa maneira, para passar, sobretudo, verdade. Rádio é uma coisa que é uma pauta que eu vou trazer muito com você. Eu sou locutor formado pelo Senac muito também. Legal. E isso que você falou era muito legal, porque quando a gente estava falando, eu falei, põe um sorriso aí que o ângulo da boca já muda a sua entonação e o que está sendo passado para as pessoas. Vamos trazer muito do rádio aqui. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta ainda a respeito do jornalismo. Tem várias que eu quero fazer, mas tem uma que é assim... A gente tem visto cada vez mais o jornalismo, ele não se limitando ao dar a notícia, né? Está sendo aberto um espaço cada vez maior para a opinião, né? Sei lá, eu não sei qual que é a regra da faculdade de jornalismo, então eu também não posso soprar, por isso que eu vou perguntar para você. Mas até que ponto você vê isso como alguma coisa saudável? Porque quando você está abordando um tema, cara, aquele tema é uma realidade, mas a sua opinião sobre ele ela é relativa. Né? Pode não ser a mesma com quem está assistindo. Né? Quando você mistura, há algum problema, algum risco, né, de você misturar uma notícia com a sua opinião? Ou são coisas que, se bem conduzidas, a gente teve a Raquel Sherazade, não vou dizer que foi a pioneira, mas ela começou a ter um espaço muito grande, e claro que nem todo mundo concordava com a opinião dela. E assim, aqui não é nenhuma alusão, nenhuma referência à opinião das pessoas. Sim. É o fato de opinar em cima de uma notícia, vamos dizer assim. Isso para você, como jornalista já experiente e tal, coordenador, o espaço que você, vamos supor, um espaço que você dá, ainda mais essa molecada que está chegando com a faca no dente, querendo dar opinião, querendo trazer o pensamento, visão de mundo. Qual é o espaço que você acha que o jornalista pode ter para tocar o dedo numa ferida? Eu acho que, acima de tudo, tem de ter responsabilidade. Né? Isso é fundamental. E credibilidade. Aí você vai construindo a sua credibilidade. Né? Eu sempre digo, você alimenta a sua credibilidade todos os dias. Se você achar que ela já está grande e criada e esquecer da sua credibilidade, não preciso mais alimentar nela, não preciso mais dar comida para ela não, tá bem, grandona, forte, dali 2 dias, amigo, ela foi embora. Você tem de alimentar todos os dias. Né? Eu acho que a responsabilidade acima de tudo, e o espaço certo para as coisas. Você tem jornalista de opinião, você tem articulistas, você tem artigos nos jornais, você tem colunas opinativas nos jornais. Eu trabalhei com grandes jornalistas de opinião. Né? Eu trabalhei com o Reinaldo Azevedo, que é um jornalista de opinião. Você pode concordar ou não com a opinião dele, mas ele é um jornalista de opinião. Aquele espaço está...
está claro que aquele espaço é para isso. Né? Eu acho que você não pode confundir as coisas. Uma né? vez estabelecido, né? Uma vez estabelecido, o ouvinte sabe, você tem que ser justo com o ouvinte e estabelecer que aquela é sua opinião e não é simplesmente a notícia. Se você for justo com o ouvinte, for claro com o ouvinte e sobretudo, tiver responsabilidade, eu acho que tudo bem, eu acho que é válido, inclusive. Tem gente que se especializa nisso. Agora, você não pode usar um macete e começar a misturar as coisas. O Reinaldo fala uma coisa bem interessante. Você pode ter... Todo mundo tem opinião, mas existe opinião falsa. Se a opinião for baseada em fatos falsos, né? Aquela é uma opinião que você tem que jogar fora. Se o fato não for verdadeiro, você não consegue dar uma opinião em cima daquele fato. Se você distorcer a verdade, a sua opinião já não vale nada. Então, primeiro, você tem que estabelecer que aquela notícia é verdadeira e você não vai distorcer. A partir dali, você tem direito a dar a sua opinião. Mas eu acho que tudo tem que ficar claro. Há uma linha tênue entre você distorcer ou não uma notícia com a sua opinião. Claro. Porque o impacto, ou o que aquela opinião, ou o que aquela notícia significa, à medida que você colocar uma opinião em cima, ela pode passar para quem está ouvindo uma outra coisa. A partir do momento que a pessoa escuta, ela começa a ter uma visão sobre aquele acontecimento que pode ser diferente, que pode ser moldada em cima da própria opinião de alguém que ela acredita, de alguém que ela já está ouvindo todo dia há quantos anos, não sei o quê. Isso também é uma coisa que tem que ficar esperto. Claro que tem que ficar esperto, mas eu acho que, volta a falar a respeito da clareza. Só uma coisa, se você quiser tirar, Não, vontade, tranquilo, né? que estava caindo aqui. Não, tranquilo. Acho que tem que ficar. Volta a falar a respeito da clareza, do espaço delimitado e da responsabilidade. Você tem que mostrar para o seu ouvinte, ou para o seu telespectador, ou para o seu leitor, que aquele espaço é da opinião. Por exemplo, a gente se acostumou a assistir ao Jornal Nacional. Na minha época de infância, com o Cid Moreira e o Sérgio Chapelin. Não tinha opinião nenhuma. E hoje tem pouco, né? O Bonner é um cara muito esperto. Sou fã do William Bonner, nem conheço. Mas ele não dá a opinião dele. Mas você percebe na feição dele... Ele indica para onde ele está querendo ir. Num levantar de sobrancelha. Isso, tem um VT, eu tenho um link, o repórter devolve para ele. E aí, só fazendo isso, a câmera está ali, ele faz assim... E vai para outra informação. Exatamente, quer dizer, exatamente. Ali e a Renata ele já Silveira demonstrou. faz isso também, faz né? também. Né? Sem emitir uma palavra. Hoje, exatamente, você já demonstra o que ele pensou a respeito. Exatamente. Então, o Jornal Nacional é assim. Na televisão, que eu me lembre, cara... Posso fazer uma pergunta rápida? Essa seria a maneira mais segura e correta, não sei, de expor a sua opinião? Eu acho que se preservando de alguma forma? Mas eu acho que para aquele formato de jornal, sim. Perfeito. Né? Por isso que eu te digo, há espaço para tudo. Para o Jornal Nacional, ele sempre foi assim. Então, não há espaço para uma opinião. É um padrão. É um padrão. Não há espaço para a opinião do âncora, do apresentador. Pelo que eu me lembre, cara, o primeiro a... Putz, talvez eu seja injusto, mas na minha memória, o primeiro âncora de telejornal a emitir opinião foi o Boris Casoy no TJ Brasil, no SBT. E o que ele fazia? Não sei se você lembra. Ele dava notícia, ele está lendo ali o TP, e para dar opinião ele virava para outra câmera do lado. Esse é o momento da opinião. Ele virou, ele deixou claro para o telespectador que eu li a notícia, agora eu viro para cá e dou a minha opinião. Legal, isso é legal. Então ele desenvolveu um mecanismo de você esse se mecanismo, comunicar, né? Exatamente. E deixou claro, quando eu viro, é a minha opinião, tá? A notícia está ali, eu acabei de dar. Então, acho que isso é importante. Independente de qual seja, mas a pessoa já sabe. Independente de qual seja. Né? Exatamente, ele desenvolveu isso. Na rádio, por exemplo, eu não tenho... Assim, a Band News FM dá liberdade para a gente falar na medida do possível, expressar a sua opinião e ser verdadeiro. Mas é claro que eu sei os limites, inclusive limite de tempo. Né? Começar a falar muito, vai estourar o tempo de jornal. Eu tenho que estar ligado em tantas outras coisas, cara. Eu perco mesa ali na Band News FM, coloco comercial no ar, coloco vinheta no ar, estou ligado no relógio. Então, às vezes, eu sei que não dá tempo. Então, às vezes, eu uso isso voltou de determinada sonora, voltou de determinada notícia, determinada informação, Daquela suspirada, né? E sigo em frente. Né? Mas trabalhei com o Reinaldo, que fazia um programa de opinião. Eu lia as notícias, o Reinaldo dava opinião.
Trabalhei com o Felipe Moura Brasil, basicamente a mesma coisa. O Arnaldo Jabor também fez Também, muito isso, né? muito, Ele tinha um espaço que era isso, era dele. Exato, Que coluna, ele era praticamente uma coluna. descascava ali bonito. Né? Era praticamente uma coluna. Isso. No Jornal Nacional. Perfeito. Né? Era um espaço para opinião. No Jornal da Globo, não? No Jornal da Globo também. Acho que no Especificamente no Jornal da Globo, mas Isso. tinha algumas participações Tinha. esporádicas do Jornal Nacional. E trabalhei com o Felipe Moura Brasil, mesma coisa. Tinha espaço para a opinião dele. E eu, como parceiro dele, sabia que aquele espaço era dele de opinião, não era meu. Hoje eu trabalho com o Eduardo Oineg, por exemplo. Ele tem o espaço de opinião dele. E no jornal em que eu faço com ele, com a Débora Alfano, a gente tem abertura para dar os pitacos e falar e tal, mas sempre deixando claro que aquilo é a nossa opinião e, obviamente, sabendo que o espaço é do Eduardo Oineg. Então, acho que isso, quando ficar claro para o ouvinte, para o telespectador e para o leitor, não tem problema nenhum. Vou aproveitar esse assunto, esse tema opinião, né? Porque assim, cara, você pegou diversas épocas do jornalismo, vamos dizer assim, e hoje a gente vive uma fase muito particular, né? Onde todo mundo tem opinião, tá tudo muito, né, muito acentuado. Até das mídias sociais também, né? Principalmente. E muito volúvel, né, cara? Né? Amizades acabando, relacionamentos acabando. E sim, eu vou perguntar sobre política, mas não me aprofundando. Não, mas vamos nessa porque eu gosto de falar de política. Você tem, assim, todo o espaço que você quiser aqui. Agora, eu fico pensando assim, cara, pelas redes sociais e por essa liberdade maior que as pessoas estão tendo de expor a opinião, muitas vezes cagando para o dos outros. Sim, né? A maioria das vezes, infelizmente. A maioria das vezes, infelizmente, atropelando de uma forma até agressiva, independente de qual seja o lado. Num ambiente onde você tem pessoas ali, porque a equipe às vezes tem 10, 15, sei lá quantas pessoas que você tromba por dia no seu ambiente de trabalho, com tantas pessoas pensando diferente e com com esse espaço dado para a política tão forte, onde as pessoas assumem um partido como se fosse um time de futebol e o defendem na unha e no dente, como ficou para você? Eu não sei como que é a sua condução disso, porque às vezes por dentro você é um cara que tem convicção, e com certeza tem, mas quero dizer, você tem o seu lado, mas não necessariamente você sai vomitando a abelha para todo mundo, entendeu? E tem gente que não, tem gente que faz questão de bater a mão na mesa e falar, bicho, é isso, e quem não pensa assim, nem fale comigo, que eu acho um absurdo. Como é que foi para você? Porque isso ficou mais exacerbado de uns 10 anos para cá, talvez, sei lá, uns 8, vai. De 2013 para cá isso aumentou muito ainda com aquelas manifestações. Exatamente. Mas a partir de 2018 para cá, nessa aí foi a foda. penúltima eleição presidencial, aí o negócio ficou pesado. Como é que ficou para você, particularmente, assim, o ambiente? Em algum momento você falou, puta, isso aqui tá ficando foda de aguentar. Ou não, você toca em diante, você é um cara mais, entre aspas, assim, político, você respeita, não concordo, mas respeito. Ou algumas opiniões chegam a te incomodar a ponto de afetar o seu dia a dia no trabalho. Porque às vezes você vai sentar na mesa com alguém, claro, não quero que cite nome nem nada do tipo, mas sim, às vezes a gente tem um colega de trabalho que a gente trabalha às vezes anos e que não gosta do cara. Claro. É isso, faz parte da vida, né? Mas para você isso chegou a existir? Alguém com um posicionamento que ia muito contra o seu e que era colocado de uma forma agressiva que você falava, bicho, você está começando a invadir um espaço aqui já, está passando de um limite. Ou não, ali o pessoal soube, dentro do ambiente ali da Band, vamos dizer assim, e dentro do seu ambiente, soube cada um ficar no seu canto, tal, ou há espaço para isso? Não, sobretudo nos bastidores. Né? Não, acho que há espaço. E eu sempre soube muito bem qual era o meu espaço, né? Eu trabalhei... E sempre estabeleceu bem para todo mundo. Sim, e me dou bem com todos eles. Me dou bem com todo mundo com quem eu trabalhei. Todo mundo. Claro que com alguns a gente tem mais afinidade, mais amizade, inclusive, e com outros só cumprimento. Né? E é normal, isso é na vida. Sim. Né? Você não vai ser amigo de todo mundo, nem precisa. Nem precisa. Com o Reinaldo, por exemplo, trabalhei 2 anos e meio com o Reinaldo. Eu não concordo com ele em 100%. E ainda bem, porque se eu concordasse com ele em 100%, seria ele, não seria eu. Pois né? bem. Exatamente. Ele mesmo diz Você acaba virando um fantoche. Né? E ele sabe, é normal. Às vezes eu estava apresentando ali o programa com ele, dava determinada notícia, ele comentava a notícia e eu discordava completamente. E é importante deixar claro, né? E daí? Discordar é saudável, viu, gente? É bom debater, discordar, não é ofensivo, você não está brigando com ninguém porque você não concorda com a opinião da pessoa. Então, no trabalho, na Band News FM, por exemplo, nunca tive problema nenhum, zero mesmo, de verdade.
embora discorde de alguns colegas em alguns pontos e concorde com os mesmos colegas em outros pontos. Normal. Nas mídias sociais, aí eu já tive mais problema, porque as pessoas são ofensivas, né? São agressivas. Acho que agressiva acima de tudo. Quando vem xingando, putz, cara, aí eu fico nervoso. Por uma opinião sua. Eu não vou brigar, eu não vou brigar. Dada no ar ou na rede social? Nos dois. Né? Nos dois. Você está se expondo ali diariamente no em Twitter, ambos, né? No Twitter eu fui muito ativo aí nos últimos anos no Twitter, porque é um espaço ali aberto, sempre respeitando a opinião dos outros, mas dando a minha. E aí quando quando eram agressivos comigo, me xingavam, nossa, apanhei pra caramba mesmo, é desagradável. Então ali foi chato, mas eu não desisti, e fiquei lá e tal, e construí ali uma rede bacana. Eu costumo dizer o seguinte, principalmente nesses últimos anos, de 2017, 2018 para cá, todo mundo tem a sua opinião, e beleza, eu acho que cada um tem que ter a sua opinião mesmo, mas você não pode ser ofensivo com o outro. Pra que ser agressivo com o outro? E nem achar que a sua opinião é uma verdade absoluta. Deixa o cara pensar diferente. Exatamente. Meu. Mas às vezes te acusam, ou muitas vezes te acusam de ser de ser parcial. Né? Em cima do muro. Ali. Não, de ser parcial mesmo. Parcial, de ser parcial mesmo. Você está pendendo para um lado. Eu costumo dizer o seguinte, hoje, nas mídias sociais, ser parcial significa dizer aquilo com o que eu não concordo, sabe? Ter uma opinião diferente da minha. Se você tem uma opinião diferente da minha, você é parcial. Agora, se você tem uma opinião com a qual eu concordo, você é imparcial. Transformou nisso, cara, virou isso. Distorceu completamente. Distorceu completamente. Então, hoje, ser parcial é ter uma opinião com a qual eu não concordo. Está errado. E muita gente pensa assim. Puta caminho perigoso, né? É muito perigoso. É muito perigoso. Porque aí você forma as bolhas... Você vive dentro da sua bolha. Não vai nesse caminho. Não vai. Você vive dentro da sua bolha. São guetos, né? São praticamente guetos. Você só consegue lidar com aqueles que pensam igual a você. E isso, para a sua formação como ser humano, inclusive, é ruim, né? Fábio, ótimo. Esse é um assunto que eu tratei com o João Matar, um filósofo que veio aqui. E eu falei exatamente sobre isso com ele, das pessoas se unirem demais a quem pensa igual a elas e fugirem do debate, fugirem da troca de ideias, da troca de experiências mesmo. E uma pincelada rápida, porque, assim, cara, eu gosto de trazer esse assunto, mas não gosto de usar essa expressão, que é o emburrecimento social, que para mim é uma coisa que está cada vez mais nítida. Não estou me sentindo nada... Eu me coloco como parte disso, porque eu sou componente da sociedade. Mas é impressionante o serviço que as redes sociais têm em cima disso. As pessoas estão fugindo. Então, cara, se você votou em tal cara, puta, não quero nunca mais entrar em tal cara. Meu, como assim? E se você só pensa, se você só anda e conversa com pessoas que pensam como você, como é que você vai trabalhar teu cérebro? Como é que você vai se abrir para o novo, para novas possibilidades, para novas maneiras de ver o mundo? E isso está ficando cada vez mais, assim, violento, cada vez mais... As pessoas estão se fechando muito, né? Para quem está chegando agora, porque assim, a sua geração de jornalismo, cara, ainda é uma outra visão, você foi formado numa outra cabeça, numa outra... Eu não vou dizer filosofia, porque algumas filosofias de profissão, elas deveriam se manter ao longo do tempo. Mas a sua formação foi outra completamente. Essa molecada que está chegando, cara, você tem que lapidar, porque eles chegam aqui... Meu, o microfone é uma arma, né? Bicho? Muito. Isso daqui tem um poder gigantesco. Por isso que eu falei, responsabilidade acima de tudo. Responsabilidade acima de tudo. Só que, cara, a responsabilidade não condiz com 20 anos de idade. A gente não tem. E tem muita galera que está aí com... Sobretudo, assim, nos perfis pessoais, a pessoa pode falar o que ela quiser e, às vezes, o alcance, bicho, é maior que o próprio rádio. A gente falando para 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Como é que é essa galera que está chegando, essa molecada... Não digo nem estagiário, mas um jornalista já formado, já troqueiro, 22, 23 anos. Vocês têm que fazer um preparo, falar, bicho, ó, se controla aqui, tá? Seja mais maleável aqui, tudo bem, tenha suas convicções, coloque isso no seu trabalho, mas não se feche para o mundo dessa forma. Você tem que fazer esse processo de adaptação para a pessoa poder entrar e não virar um problema dentro da equipe, porque senão, cara, você também lidar com uma pessoa que só pensa daquele jeito e não admite que você traga qualquer outra coisa, vai afetar inclusive o trabalho. Eu acho que tem que ter muito cuidado em relação a isso, dos dois lados. Do jovem, por exemplo, que tem que se controlar e voltando lá atrás,
quando eu disse que você tem que ser verdadeiro. São duas coisas diferentes. Calma, você tem que ser verdadeiro, você não pode ser irresponsável. Há uma confusão nisso. Há uma confusão nisso. E a experiência vai te mostrando isso. Então, do lado do jovem, você tem que aprender a se controlar, claro. Tem que saber quais são os seus limites. E do lado da empresa, tem que tomar cuidado para não censurar. Né? E não estou falando de censura, não, você não pode falar isso. Não, mas há maneiras de você falar determinada coisa para não ser ofensivo. Lembra que eu falei? Você não está na tua casa. Exato, né? Lembra que eu falei que você tem que ter respeito com o microfone e respeito, sobretudo, com o ouvinte? Então, calma. Né? Você tem o seu espaço. Você está com o microfone à sua frente. Mas você tem de ter o discernimento da hora certa, o momento, até onde você pode ir, quem é o seu ouvinte, se você não está sendo agressivo. Não vai machucar o ouvido dele você dizer aquilo daquela maneira. Então, acho que esse desenvolvimento é importante. É diferente de censura. Você não pode falar isso aqui de jeito nenhum. Não é isso. Mas é um desenvolvimento natural. Está começando a aparecer em alguns lugares. Certas expressões, certas coisas já não podem mais ser ditas. Eu acho que a gente tem que... você diz em relação ao tal cancelamento na mídia social, enfim. Exatamente. Mas aí eu acho que é uma evolução, né? Eu acho que a gente tem de aprender a respeitar o outro. Então, eu também não concordo em abrir o microfone e sair falando tudo. Concordo, né? Sim, perfeito. Tem que ter, de novo, a responsabilidade, cara. Eu não acho que você pode fazer qualquer tipo de... Não, nem deve. De piada ou... vale tudo, a tal liberdade de expressão está acima de qualquer coisa. Acho que você tem de ter liberdade de expressão, liberdade de imprensa, mas calma lá, né? Tem coisas que ultrapassam um pouquinho, né? Com certeza. Tem coisas que já são crimes. Não, né? Isso com certeza absoluta. Então, você quer falar tudo o que você pensa? Fala, mas arque com as consequências depois. Né? O jornalismo, ele, assim, em essência, um dos pilares dele é trazer informação, é informar, né? E hoje, cara, você tem nas redes sociais pessoas que não são formadas em jornalismo que estão trazendo informação. Sei lá por qual meio, sei lá como, tal, mas as redes sociais viraram uma espécie de jornal em tela, de alguma forma. Tá se misturando, de alguma forma? Eu perguntei isso para Renata Venere, inclusive. Trabalhei com ela. Então, exatamente. Ela é genial, sensacional. O quanto o jornalismo ele tá ferido por fake news, por pessoas sem credibilidade que estão ali colocando a sua opinião, que estão ali colocando a sua visão das coisas e influenciando pessoas. E o quanto as redes sociais, cara, porque as pessoas acham que você tem um perfil te credibiliza a falar sobre o que você quiser. Seja qual for o assunto, né? Todo mundo é especialista em alguma coisa. Pô, faixa de Gaza. Tem gente falando que, cara, nunca viu nada na vida. Vai mudando a especialidade. Não sabe nem onde é que fica né? essa porra, mas, né? Entendeu? Falar mesmo. de futebol, falar disso, fala política, as pessoas falando de política, você fala... mas assim, o futuro do jornalismo, ele está, eu não vou dizer ameaçado, mas assim, ele está se transformando num híbrido formado por pessoas formadas e não formadas? Acho que sim. Mas isso é uma coisa ruim? Mais ou menos. Eu não vejo... Ou você vê isso como algo que pode até ser bom? Eu não vejo um grande problema. Não vejo nisso um grande problema. O jornalista, muitas vezes, ele não é especializado em nada. Não estou dizendo a respeito de editorias, não. Tá? Estou falando, por exemplo, um jornalista que tem um jornal que fala especificamente de saúde. Ele não é médico, ele é jornalista. Ele vai ter um médico, Dr. Drauzio, tá aí. Ele vai ter um médico que vai falar com muito mais propriedade a respeito da medicina do que o jornalista que está ali para conduzir. Então, eu acho que essas parcerias são fundamentais. Então, esses especialistas que também são formadores de opinião e têm um conteúdo vasto para passar, acho que eles são fundamentais. Um psiquiatra, um psicólogo, a gente ouve especialistas para falar agora a respeito de guerra, especialista em relações internacionais, especialista em armamento bélico, enfim, esses especialistas são fundamentais. Sim. Mas são pessoas que se capacitaram para falar daquele exatamente. assunto. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Tem gente que não sabe falar de porra nenhuma, mas que está ali vomitando regras. Exatamente. Né? E a mídia social... Seja no microfone, seja na tela do celular. A mídia social, principalmente a mídia social, abriu isso. Abriu essa possibilidade. O que antes você falava para meia dúzia de amigos na mesa do bar e morria ali,
Hoje você fala para centenas de milhares de pessoas no X, né? No Twitter, no Instagram. Então, é muito perigoso. Por isso que a mídia profissional ainda é muito importante. Ainda não, vai ser sempre muito importante. Com Ainda certeza. parece que uma hora vai acabar. Não. A mídia profissional é muito importante porque ela tem responsabilidade. Isso é o que tem que ser frisado. Checa a informação, verifica com responsabilidade para transmitir aí sim essa informação. Você não vai colocar ali no seu Twitter, pessoal, qualquer groselha, sem qualquer responsabilidade, deixar rolar e impunemente, dane-se quem lê, dane-se quem se informar com aquela porcaria de notícia, de fake news ou de opinião, e você não vai sofrer nenhuma consequência, né? Tem muita gente que faz isso. Então, isso é ruim. Agora, os especialistas, não necessariamente jornalistas, são fundamentais para a gente difundir a informação da melhor maneira possível. Fundamentais. Essa é uma pergunta, inclusive, que eu fiz para a Renata. Pensando numa redação, cara, eu imagino que o filtro ali deve ser o pente fino, é pente fino mesmo. Porque você tem que tomar cuidado com tudo que você vai expor. Então não é que chegou agora eu já falei, não, isso foi estudado, foi milimetricamente destrinchado até você chegar e falar, bom, eu posso passar essa notícia. Sim. Você já caiu em alguma, ou quase caiu em alguma, que talvez tenha dado tempo de voltar atrás e falar, puta, mas isso aqui não é verdade. Ou, sei lá, você falou uma que você teve que se retratar, depois fala, puta, descobriu-se que... Ou não. Cara, o seu ambiente de trabalho não permite que um erro... Porque, cara, assim... Por mais credibilidade que um meio de comunicação tenha, ele não é isento de cometer alguma falha, deixar escapar alguma coisa. Claro. E por alguma fresta, assim, passa as fake news. Sim. Alguém está passando aquilo de alguma forma, veio de algum lugar e passou por alguém que é a ponte entre a notícia e o público, né, para chegar para as pessoas. Você já quase caiu em alguma arapuca dessa? Cara, eu não vou lembrar especificamente de nenhuma, assim. Eu posso tentar puxar pela memória, mas não lembro. Mas certamente já quase caí. Certamente, porque a gente recebe tanta coisa, tanta informação. E hoje, por exemplo, a gente está no ar e a gente está muito sujeito a isso por causa do WhatsApp. Né? A gente tem um retorno do ouvinte. É um jornalzinho eletrônico. A gente tem um retorno direto e imediato do ouvinte, porque eu estou lá com o WhatsApp da Band News FM aberto para mim o tempo inteiro. Então, isso vai ajudando, inclusive, a gente moldar o jornal ali em tempo real. Né? Você sente, você consegue sentir o pulso do ouvinte de maneira imediata. Só que, ao mesmo tempo, vai chegando um monte de coisa pra gente. Da mesma maneira que chega no grupo da família aí um monte de baboseira, chega lá no WhatsApp da Band News FM. Então, às vezes... E quem filtra isso? Você? Num primeiro momento, porque deve chegar umas bobajadas, umas groselhadas ali. Muita. Chega uns caras xingando. Pra cacete. Pô, tá falando merda aí, meu? Cara, falando do meu time aí. Cara, pra cacete. Muito. A gente é muito ofendido. E você tem que se manter ali como se nada tivesse acontecido. Porque deve ter coisa que você fala, puta, mas tem hora que eu vou te falar, viu, velho? Tem hora que você tem que respirar 2 vezes. O Rodrigo Bueno veio aqui, também jornalista esportivo, Sim. E a gente entrou nesse assunto. Que eu acho que assim, cara, eu não sei como é ser ameaçado e muito menos que alguém ameaça. Eu tenho uma filha de 2 anos e meio. Imagina alguém chegar e falar que vai pegar minha filha, vai fazer alguma coisa com a minha filha. Deus me livre. Já recebi várias e ele falou que foi ameaçado. Várias vezes. Né? Então, como é que é pra você lidar com uma parada dessa? Porque muitas vezes é um piva de 15 anos que tá ali querendo aparecer atrás de uma... Só que, cara, uma ameaça não pode ser subestimada nunca. Não pode. Você não sabe, tem gente louca por aí. Não, a gente já recebeu na Band News FM mensagem de ouvinte falando o seguinte, tô indo aí agora. Tô indo aí pra porta da Band agora esperar vocês. E aí, cara, você vai acreditar ou não? É óbvio que você tem que acreditar. Por mais que aquilo... Com foto no perfil ou não? Não. São covardes, né? Na imensa maioria das vezes, esses aí são covardes. E aí a gente, óbvio, a chance disso acontecer é mínima? Mas, cara, você vai dar sopa pro azar? Seguinte, a gente acabou de receber uma ameaça aqui, tem gente que tá falando que vai vir aqui na porta da Band e ninguém sai da redação agora, vamos acionar a segurança e tal. É nisso? Sim, já teve que fazer algumas vezes. E a empresa, ela tem que se mobilizar pela sua segurança. Sim, não vai botar um segurança do teu lado na rua, mas assim, ali dentro eles são meio que responsáveis... Claro. Não tô falando só por mim, pela sua integridade. Outros tantos jornalistas já receberam, quem tá no ar ali leu e tá falando que não sei quem falou uma bobagem no ar aqui, não gostou e tá vindo aí agora na porta da Band. Aconteceu já? Nunca aconteceu, mas você vai saber. Cara, claro, você não vai arriscar. Você não vai arriscar, então já acontece. Então chega um monte de bobajada. Chega a notícia ali que você, puta, cara, isso aqui eu acho que é verdade. Mas como é que isso é? Você tá no ar.
Aí você pede para a produção checar, ó, dá uma olhadinha nisso aqui, acabou de chegar, ó, ouvinte com telefone tal, tal, tal. E aí você vai checar para ver se é verdade. Muitas vezes é verdade, outras tantas não é verdade. Então a gente está sempre ali na corda bamba, é difícil. É uma linha muito Mas tem que tênue, né? checar. Sim, sim. Você não tem muito tempo, mas você tem que se virar nos 30 ali. Eu vou pegar o assunto futebol daqui a pouco, mas o rádio é muito legal de falar, né? Até porque quando eu fiz o curso, fiz em 2018, né? E eu li um livro ali pra gente fazer o curso, que era O Futuro do Rádio, né? E, cara, na época a gente se falava muito assim, cara, como é que vai ser? E, engraçado, o rádio não perdeu força, porque a TV perdeu força. Porra, fita VHS, DVD, TV, porra, eu não tenho TV em casa e nem quero ter. Entendeu? Agora, o rádio é uma coisa que eu escuto até hoje. Eu moro lá em Santos, Saudade FM, não sei se você já ouviu falar, que só toca as melhores, é espetacular. Tá toda hora tocando, tem inclusive o aplicativo dos caras. Então, o rádio, na verdade, ele se mantém intacto, bicho. O rádio se adaptou, né? Exatamente, mas as pessoas também não deixaram de ouvir o rádio, na verdade. Elas não deixaram de estar ali presentes, né? O rádio não deixou de ser aquele companheiro, amigo, na verdade, né? Então, o futuro do rádio segue, né? Promissor, vamos dizer assim, segue próspero. Quantas vezes a gente ouviu falar que o rádio ia acabar? Quando a TV surgiu, o rádio ia acabar. Eu não era nascido, mas enfim, falavam naquela época. Quando a internet hoje surgiu, a TV já está perdendo força e o rádio continua firme e forte. O rádio vai acabar. Não vai, o rádio se adapta. Porque o rádio é o único veículo que você pode consumir fazendo outra coisa, cara. Sem perder a atenção ali. Né? Você está dirigindo, está ouvindo assistindo, rádio. Né? Você não precisa estar assistindo. A TV, é óbvio que você escuta a TV, mas você depende da imagem para tantas coisas. A comunicação, isso que é muito legal que você trouxe. A comunicação da TV, ela é feita muito para quem está assistindo, claro, né? É baseada na imagem, óbvio. O rádio você não está vendo, então o cara tem que... Você vai ouvir um jogo de futebol narrado por um narrador de TV, você vai perder muita coisa do jogo. E não vai ter emoção nenhuma, né? Não, no meio de campo. Você vai ouvir o mesmo... a bola, o cara no rádio... tipo, né? E não tô falando que o narrador de TV tá errado, ele tá certo. Não, porque se você disser exatamente tudo que o cara tá vendo, você vai falar, pô, tô vendo, cara, não precisa falar tudo. Mas no rádio, você vai ouvir o mesmo jogo com muito mais riqueza de detalhes. Então, o rádio você consegue consumir fazendo outra coisa. A internet é maravilhosa, mas você não consegue consumir plenamente, 100%, fazendo outra coisa. O rádio você consegue 100%. Os podcasts no YouTube, você consegue consumir fazendo outra coisa. Talvez em 95%. Porque a gente também explora a imagem no YouTube. Né? O rádio é 100%. Então nunca vai perder a força, nunca. E ele se adapta. Sim. Né? O que nós estamos fazendo aqui é uma adaptação do rádio. Sim. Né? Não é 100% rádio, mas tem muito do rádio. Mas tem uma influência muito grande do rádio ali. Agora, Fábio, você foi colega do Boechat, né? Não tenho como não te perguntar isso. Cara, como é que foi aquele dia? Porque foi um susto para todo mundo, foi uma coisa assim, de repente, né? É difícil trazer com muitos detalhes, até porque foi uma coisa muito grande, uma comoção muito grande. Mas como é que foi ali na hora... o helicóptero do Boechat caiu. Como é que caiu para você? Com perdão do caiu, mas como é que chegou para vocês essa notícia tão devastadora? Porque era um cara muito respeitado, muito benquisto. E era cara da divertido rádio, né? pra cacete. Era um puta de um cara, né, que tinha o seu humor, tinha, né, o jeito de falar, tinha a sua própria identidade ali. E era um cara, né, era um dinossauro da rádio. Brilhante, assim. Né? Brilhante. Ele era um cara brilhante. Tanto na TV quanto no rádio. E acho que assim, a Band News FM formou esse Boechat que a gente conhece hoje. Né? Sempre foi brilhante, articulista brilhante, trabalhando em revistas, em jornais, como apresentador de televisão, altamente capacitado, trabalhando em televisão, apresentando na Globo primeiro, depois na Bandeirantes. Só que esse Boechat mais próximo do ouvinte foi formado na Band News. A rádio ajudou. Foi a primeira rádio em que ele trabalhou. Né? Ele sempre falava, pô, eu já cheguei velho no rádio e olha como é que a gente conseguiu desenvolver. E é verdade, assim, ele ganhou um status gigantesco depois que chegou a Band News e vice-versa, né? Foi um casamento fez perfeito. Bem pro outro, né? Fez um casamento muito bem perfeito. Eu não trabalhei diretamente com o Boechat, frequentava a mesma redação, claro, usava com ele todos os dias, mas não fazia parte dos jornais que ele apresentava. Não era colega de bancada? Não, nunca fui. Já dividi em alguns momentos esporádicos, assim, tô no ar... E o Boechat chega, pô, preciso dar uma notícia. Pode ser, entra aí, vamos lá. Mas, eventualmente. Né? Mas não dividia todos os dias o espaço com ele. E no dia foi, assim, foi terrível, foi devastador. Eu não tinha chegado à rádio ainda. Eu estava a caminho
E aí me ligaram, falaram, olha, eu acho que foi o helicóptero do Boechat. Você ouviu isso, isso, isso? Eu ouvi o helicóptero que caiu. Então ele foi para Campinas, era a mesma rota. Então a gente está achando que era, né? E aí eles começaram a cruzar as informações, do tipo, ele foi para Campinas participar de um evento, voltaria de helicóptero, pousaria em determinado horário, e aí, nesse meio do caminho, caiu um helicóptero na Bandeirantes ou na Anhanguera, não lembro agora, cara. Acho que foi na Anhanguera, eu acho. Foi no sistema Anhanguera Bandeirantes, foi na Anhanguera. Bom, caiu um helicóptero ali. Ele estava voltando de Campinas. Bom, aí todo mundo já coça a cabeça, né? Ah, o helicóptero do Boechat chegou? Não, não chegou ainda. Aí o tempo foi passando. Era para ele ter pousado tanto tempo. Não deu mais notícia. Viu? E aí, ligando para os bombeiros. Preciso do prefixo do helicóptero que caiu. A gente já conseguiu o prefixo do helicóptero. Isso tudo, os minutos foram passando, e aí, com o cruzamento de informações, foi caindo a ficha de todo mundo. E aí as pessoas que estavam diretamente ligadas a ele no ar, por exemplo, na Band News, o Barão e a Carla, estavam no ar. E quando a gente... Tiveram que noticiar. Então, e quando a gente teve absoluta certeza de que era o helicóptero do Boechat, como é que a gente vai falar? Tirem... Eu acho que o Barão, nesse momento, estava já no Band News TV, porque ele apresentava... Hoje ele é correspondente de Nova York. Mas em determinado momento, nesses últimos anos, ele fazia o Jornal pela Manhã na Band News e depois apresentava um jornal meio-dia no Band News TV. E eu acho que a confirmação foi pouco depois do meio-dia. Não tenho certeza agora, porque eu estava chegando na rádio, cara, e foi tudo muito confuso. Claro. E aí... E o impacto é absurdo. E aí foi, tirem os dois do ar agora. Porque, assim, imagina, né? Eles noticiaram a manhã inteira a queda de um helicóptero. E não tinham a menor ideia de que era o colega de bancada deles, né? De todo dia. E aí, esse cruzamento de informações, quando a gente realmente teve a certeza e ainda esperou alguns bons minutos para dar informação, porque a família tem que saber. Aliás, isso é outra coisa que a gente respeita muito na Band News FM. A gente não tem pressa nenhuma para dar notícia de morte. Nenhuma. Né? O famoso sensacionalismo. Né? Não existe furo de reportagem numa notícia de morte. Não dá. Então, que espere. Dane-se. Prepara o terreno, né? E o respeito à família, sobretudo. Todos os familiares já estão sabendo. A família já confirmou. Podemos dar? Aí a gente dá a informação. Então, com ele foi a mesma coisa. Né? A esposa está sabendo, a mãe dele está sabendo, está todo mundo sabendo. Já as informações foram realmente cruzadas. Então, a partir daí, a informação foi dada no ar. Mas foi um baque geral. E assim... por por semanas, meses, a rádio ficou... De luto. De luto completamente. A direção da rádio foi muito bem ao convidar, por exemplo, psiquiatras, psicólogos para conversar com a gente semanalmente. A gente tem colunistas que lidam com o assunto, né? Roseli Saia é um psicóloga. É diferente, por exemplo, o cara está doente, né? Terminal... Você sabe que alguma hora vai acontecer. E de uma hora de repente, outra. uma hora para outra, você chega na redação, um cara que está lá com você todo de um baita de um cara, todo mundo gosta, pronto, não está mais aqui. Doutor Daniel Barros, é muito brusco, né, bicho? É muito... colunista. Então, eles ajudaram muito toda a redação a lidar com a situação. Sim, bom, foi fundamental, foi fundamental. Imagino. Fábio, partindo agora mais para ainda jornalismo, mas o futebol, cara, né? Eu vou te falar uma parada, eu sou corintiano, já fui, assim, alucinado. Hoje eu tô bem desgostoso. Assisto futebol mais para me divertir, para falar a verdade. E consegue? Rapaz, olha, tem jogo que é difícil. Tem hora que a gente tem que... Às vezes é mais para torcer contra, para tirar um sarro do que qualquer outra coisa, porque tá difícil, né? Ainda mais a seleção, a gente vai falar. Bicho, enfim. Mas a respeito de você... Porque eu achava que você era torcedor da Portuguesa, você tem um carinho pela Lusa. Eu quero trazer, porque o Darmani, o Stéphane Darmani, que é francês, ele veio aqui, eu comentei com você, que a gente destrinchou o futebol francês antes do PSG, cara. Porque muita gente acha que começou com o PSG. Imagina. Pô, você tem o Olympique, o grande Bordeaux. time da França é o Olympique de Marseille. E eu nem sabia que era o que tinha maior torcida. Por exemplo, tem Lyon, e aí vai embora. Então, assim, é legal trazer, e você que viveu isso de muito de perto,
o que foi a Lusa, sobretudo nos anos 90, porque, cara, eles entravam em campeonato para ganhar. Eu não tô falando de A2 nem de Copa Paulista, tô falando de Campeonato Brasileiro. Ganhava pouco, mas entrava para ganhar. Mas, cara, porra, se for pegar 96 vice, 98 semifinal do Paulista, eles estavam ali, né? Pô, teve o Denner também, vou até depois ver se você chegou a acompanhá-lo, chegou a ver jogo dele. No estádio, infelizmente, não. Uma pena, porque, porra, esse daí... Né? Incrível. Puta privilégio. Eu jogava demais. Mas, trazendo assim, você é um apaixonado por futebol, trabalha com isso. Sim. E isso, qual foi a influência que fez de você... Acho que acima de São Paulino você é apaixonado por futebol. Claro. Ou não? Sim, sou. Né? Porque tem cara que gosta do time, acabou e... Não, final. gosto muito de futebol. Eu fiz curso de árbitro, queria ser juiz de futebol. Já tentei ser árbitro de futebol, fiz o curso oficial da Federação Paulista de Futebol. Cara. Foi muito... O Simon, inclusive, está convidado para vir aqui. Quando ele vier para São Paulo, ele vai vir aqui. Eu fiz o curso oficial da Federação Paulista de Futebol, fui muito bem ali na prova escrita, não passei na prova física. Só por isso. Não passei. Olha e aí eu poderia ter feito de novo dali alguns meses, né, me condicionado melhor para voltar, mas daí eu desisti. Falei, não, deixa quieto, não vou mais tentar. Eu chamo Fábio Luiz. Sim. Na época que eu fazia o curso, eu trabalhava numa agência de propaganda, te falei. E eles me chamavam lá de Fábio Juiz. Porque eu estava fazendo o curso. Sim. Mas ali na teoria eu fui bem pra caramba. Ixi. Mas entendeu. Na prova prática não consegui passar por pouco. Foi por bem pouco mesmo, mas não consegui. Mas tudo bem, foi bem legal. Isso me ajudou muito na minha profissão. Eu nem imaginava. Foi antes de eu começar no jornalismo esportivo. Fiz isso antes. E aí isso me ajudou demais. Você pega, por exemplo, o Calçade, né? Professor Calçade. Ele fez um curso aprofundado de técnico de futebol. Fez, ele nunca foi técnico propriamente. Muitos fizeram, mas, isso ajuda o que demais. isso não trouxe para a vida dele? Não, a sua visão daquilo, ela amplia muito, né? E te dá muito mais propriedade para falar a respeito. Alex Miller fez curso de árbitro, Mauro Betting fez curso de árbitro. Eu sou cientista político. Olha. Eu fiz ciência política também. Olha só. Né? E isso me ajuda demais na minha profissão também. Então, acho que a gente Se você souber como canalizar para o que você está fazendo, você só vai trazer bons frutos. Você vai abrindo seus caminhos. Então, eu gosto muito de futebol. Por muito tempo no ar, eu não falei o time para o qual eu torço, né? Porque eu fui repórter também. Eu acho que para o repórter, infelizmente, hoje ainda é muito difícil, né? Fui setorista do Corinthians, do Palmeiras... Coincidentemente, do São Paulo eu nunca fui. Eu cobri esporadicamente São Paulo, mas da Portuguesa, do Corinthians e do Palmeiras eu fui setorista. Olha só. Anos. Então, na época era muito difícil falar o time para o qual eu torcia. E assim, eu sempre... Hoje, quando me perguntam... Hoje em dia tá pior ainda, na verdade. Então, né? Principalmente para o repórter de campo, né? O cara vai te chamar de parcial e às vezes não é, você só torce para aquele time. Todo mundo torce para um time, cara. Tem caras que são. Tem caras que são assumidamente. Não, mas ali é até uma coisa meio folclórica, alguns, assim. Mas né? aí, se você respeitar a notícia. Chico Lang, por exemplo. Mas se você respeitar a notícia e a informação, não tem nada demais. O Mauro Betting é escancaradamente palmeirense. E você cara, é um cara respeitabilíssimo. Exatamente. Porque ele não distorce. Perfeito. Né? Qualquer cara que trabalha com futebol torce para um time de futebol, ou torceu. Um árbitro de futebol, todos os árbitros torcem para um time de futebol. Ou você acha que o cara virou árbitro de futebol porque ele gostava de um juiz? Nossa, eu gosto tanto do Cid Vanderlei Bosquilha, você é árbitro. Não é isso, né? O cara torce para um time de futebol. Só que aí, cara, eu por exemplo, eu sou muito São Paulino. E assim como você, acho que já fui muito mais. Mas a profissão me fez você não consegue se desvencilhar, né? um pouquinho. E também você não consegue muito se desvencilhar. Porque, por exemplo, se eu não quero ver futebol, eu não vejo. Exato. Eu tive fases da minha vida que eu ficava longe, não queria nem saber. Você tem que assistir para poder formar ali o seu trabalho. Exato. E mesmo sendo muito São Paulino, cara, desculpa, eu gosto mais da minha profissão. Claro, isso, é a minha profissão que me alimenta. Então, cara, eu jamais vou distorcer alguma coisa, colocar em risco a minha profissão e a minha credibilidade por causa do São Paulo. Embora torça muito pro São Paulo. E com a Portuguesa também criei esse laço. A gente estava falando, inclusive, antes de começar aqui, né? Em frente à minha casa, eu morei na Penha a vida inteira, zona leste de São Paulo. Tinha uma padaria em frente à minha casa. E o Alcides, ele falecido já morreu. Torcedor fanático da Portuguesa. Fanático. Portuga? Não. Português e tal. E os dois filhos dele, o Leonardo e o Zezinho, também torcedores da Portuguesa. Só que, às vezes, eles não conseguiam acompanhar o Alcides no estádio, né? E ele sempre me chamava, pô, vamos lá comigo, hoje eu ia. Cara,
camisa da Portuguesa, cantava o hino da Portuguesa, Olha enfim. que Nossa, legal. frequentei demais o Canindé, demais. Aquela época 97, 98, mas ia a todos os jogos da Portuguesa. Todos E era uma aquela- época que era legal, Não, porque tinha times fantástica. ótimos, Nossa, cara. timaço da Portuguesa. Portuguesa 96, vice-campeã brasileira, Pô, né? Se classificou ali na 8ª posição, foi eliminando todo mundo, eliminando e perdeu pro Grêmio na final por um Assim, de acaso, escapar cara. nos dedos, 2x0 né? e 2x1, se não me engano. 2x0, 2x0. 2x0, 2x0 e o Grêmio tinha a melhor campanha, porque a Portuguesa se classificou E o na Grêmio 8ª fez o posição. 2x0 nos últimos minutos Sim, ali. gol do Ailton. Ou do Paulo Nunes. O segundo acho que foi do Ailton, Aham. né? E foi no finalzinho ali, 40 e tantos minutos. E a Portuguesa se classificou na 8ª posição. Então, aqueles anos foram maravilhosos e foram justamente os anos em que eu acompanhei mais de perto a Portuguesa. Em 98, quando a Portuguesa caiu na semifinal para o Cruzeiro, eu fui a todos os jogos no Canindé, todos. Olha que legal, cara. Então, ali eu criei um vínculo muito legal com a Portuguesa. E Muito legal mesmo. muito legal ir no Canindé, né, Muito, cara? Eu demais, gostava cara. também. Eu fui Estádio bastante. legal pra caramba. E aí, coincidentemente, anos depois, quando eu comecei a trabalhar com o esporte, no jornalismo esportivo, eu cobri por 4 anos a Portuguesa, ou perto disso. Uhum. Então, Já numa outra condição. já numa outra mas... condição, a Portuguesa já na Série B, enfim. Uhum. Mas ali os laços se estreitaram também, né? Sim. Muito legal de cobrir. Às vezes só tinha eu. Chegava lá no Canindé, Olha. só eu como repórter para cobrir. Olha só. E aí conhecia todo mundo, né? Sim. Diretoria, jogadores, mas nem por isso deixava de falar mal quando tinha que falar, Sim. né? Mas a relação sempre foi muito legal com a Portuguesa e torço de verdade para a Portuguesa voltar a frequentar as primeiras divisões do futebol brasileiro. Não, hoje ela é o segundo time do coração de todo mundo. muita gente. Mas, cara, eu lembro de ir em jogo xingando a Portuguesa. Sim, era, claro. era um clássico. Pô, São Paulo, a Portuguesa... acho que Porra, não- eu vi o Corinthians apanhar da Portuguesa Não, várias em vezes. 98, se não me engano, 98, a 7, Portuguesa meteu 7-2. 97, 7-2 no São 7-2 Paulo, no no São Paulo. Pacaembu. Foi 97, tá vendo? 97. A memória é melhor que a minha pro Não, futebol. mas eu vi o Corinthians apanhar muito da Portuguesa. Muito. Eu lembro que esse jogo... Não tinha essa de hora que. Não, pô, os caras vêm aqui tem que sofrer. É claro, mesmo. eu lembro que esse jogo, São Paulo tomou de 7 da Portuguesa, no Pacaembu. Eu fui dormir puto. Falei, cara, não vou mais acompanhar futebol, eu desisto do São Paulo. Esse jogo, se não me engano, foi no meio de semana, e sábado eu tava ouvindo lá o jogo do São Paulo de novo. Putz, Não tem cara. como. Mas é muito Agora, legal. Fábio, a gente trouxe eu trouxe alguns elementos aqui de geração e tal, e eu quero estender esse assunto de geração para o futebol. Sim. Eu vou te falar, cara, houve um episódio, houveram 2 episódios, inclusive falando da Lusa, 2 episódios que me fizeram, cara, desgostar muito do futebol. Um deles foi aquele pênalti do Pato contra o Dida. Sim. Aquilo não foi um tapa na cara, aquilo foi um soco de mão fechada Foi na mal, boca. né, naquele Não, pênalti. bicho, aquilo. Eu lembro que eu fiquei puto. Aí depois eu falei, cara, pera um minuto aí, bicho. O cara tá com a vida ganha. É, e O tô cara eu tem aqui jatinho pra. sofrendo. Porra, eu vou acordar às 6 horas da manhã pra ganhar um salário mínimo. Na época eu tava, ainda na faculdade, trabalhando e tal, não sei o que, loucura. Aquilo mexeu muito comigo. Aquilo foi um tapa na cara. Eu falei, puta, bicho, vale a pena isso aqui, cara, desse jeito que eu sou? Porque eu era alucinado, completamente alucinado. E naquele mesmo ano, a Lusa perdeu ali no tapetão, vamos dizer assim, para o Fluminense e acabou sendo rebaixada. Sim. Num movimento ali que, porra, também totalmente questionável. É. Um absurdo, né? Até hoje não é muito bem explicado aquilo, Exatamente. E ali eu falei, puta, cara, na boa, bicho, isso aqui não merece a minha saúde. Entendeu? Porque a gente tá falando de saúde. Tem gente Claro. que quase se mata, ou mata alguém por causa de futebol. É uma loucura. É claro que para você é diferente porque essa é a sua profissão. Então você tem que, de alguma forma, manter o lado profissional ali e seguir em frente, mesmo que esteja tudo ruim, que seu time esteja uma porcaria, Sim. ou que o futebol não seja mais o mesmo, enfim. Mas, de alguma maneira, já te vamos falar português, broxou de alguma forma, você fala, puta, mano, já não é a mesma coisa. Já. Porque tem outra coisa assim também. Hoje em dia, moleque de 12 anos ganha 50 conto por mês, se for um moleque promissor, né? E eles estão perdendo a noção da realidade, na verdade, porque eles já chegam muito grandes, famosos e muitas vezes vendidos para um time da Europa. Isso faz com que ele não tenha uma identificação com o time que ele vai vestir a camisa, não fique tempo demais. O Neymar até ficou muito tempo no Santos. E, cara, isso faz com que você perca essa aliança, perca essa ligação. Porque os caras estão representando o seu time, você tem os ídolos, né? E eu tô vendo isso ficar cada vez menor. Tem cara que vai para a seleção que você fala, meu, esse cara se formou aonde? Eu não lembro. O cara saiu cedo, né? Isso mexe com você de alguma forma, assim. sim.
você fala, puta, mano, eu tô ficando saco cheio do futebol, porque, porra, também porque tá ficando ruim mesmo. O futebol já não é mais o mesmo que era antes, seja o futebol brasileiro, seja o que for, né? De alguma maneira, isso diminui o seu tesão pelo futebol? Não vou dizer nem para trabalhar, porque pro trabalho é o trabalho. Pode ser o jogo merda, você vai trabalhar com afinco, é a sua credibilidade. Mas o futebol propriamente, a paixão que bate aí no teu coração, já diminuiu ou é intacto? Não, o jogo eu acho que ficou menos divertido. O jogo em si. O jogo de futebol em si eu acho que ficou menos divertido. Gosto de acompanhar. Acho que existem times que jogam demais o novo futebol, mas o futebol mudou muito, né? O jogo jogado ali dentro de campo. Eu acho que era mais divertido acompanhar um jogo na década de 90, pela velocidade do jogo, pela disposição tática dos times. Hoje não tem um armador, estou sendo aqui saudosista. Acho que não é a palavra, mas assim, você não tem mais aquele camisa 10, armador, habilidoso, técnico. Poucos times têm hoje isso e os que têm, às vezes, não conseguem usar, porque o futebol é muito rápido, hoje é muito físico, né? Então, eu acho que aquela pitada espetacular do jogo ficou um pouco de lado. Então, acho o futebol hoje menos divertido de acompanhar. O jogo ali jogado como espetáculo. Então, isso certamente aconteceu. Trabalhando, é claro que você observa uma coisa ou outra que te deixa um pouquinho desiludido. Mas não tem nada a ver com, por exemplo, armação de resultado e tal. Isso eu nunca vi. Perfeito. É claro que explodiu em 2005 aquele problema de arbitragem e tal. Edilson Pereira de Carvalho. E aquilo de fato aconteceu e foi comprovado. Mas esse negócio de time entrar para perder e tal, isso não existe, assim, sabe? Acompanhando anos e anos e anos futebol. Mala preta, os caramba. Cara, é óbvio, mala preta, cara, eu nunca tive nenhuma certeza. É muito mais folclórico do que... A tal da mala branca, sem dúvida. Tipo, oferecer para ganhar. Que também, mas aí, na boa, né? Aí, beleza, eu acho que não tem problema nenhum. Mas, tô dizendo assim... Dirigente que quer levar mais o dele do que para o clube, sabe? Isso de fato acontece. Então, esse tipo de coisa deixa você um pouquinho desiludido. Mas, dentro de campo, acho que só a beleza do espetáculo que diminui um pouquinho. E você tem também, além dessa geração que muitas vezes já chega grande, né? O cara não construiu ali, eu vejo muito... Não cria vínculo, né? Não, exatamente, eu vejo muito, por exemplo, Zé Elias falando da Copa da NAP, de uma molecada que tinha que ralar muito para começar a chegar na Copa São Paulo, que era um puta de um torneio. Quanta gente grande não saiu da Copa São Paulo, e que hoje é nada menos do que uma coisa comercial. Você sabe que o Corinthians ganhou várias vezes e não sobe ninguém pro time, entendeu? Além de tudo, a concepção de sociedade hoje é outra. Você pega, por exemplo, o Gabigol. Gabigol, você vai no Instagram dele, é cantor, é artista, né? Cara, o Neymar, ele joga bem, enfim, tudo bem. Mas você percebe que ele tem uma preocupação muito grande mais para um lado mais midiático, mais da zoeira. Mas, porque hoje é isso. Na época dos anos 80, você não sabe o que o Zico estava fazendo na festa. Você não sabia o que o cara nos anos 90, que o Marcelinho, que foi um dos meus ídolos, o que esse cara comeu hoje, com quem que ele tá, onde que ele foi ontem e para onde ele vai viajar. Você não sabe. A vida era muito mais preservada, muito mais restrita. E hoje, como os caras são seguidos por bilhões de pessoas, eles estão virando artistas. Isso, por bem ou por mal, muitas vezes faz você desvirtuar um pouco. Você não fica focado totalmente. Claro. Além de ter outra coisa, cara. Eu acho que, eu não sei se nunca, mas assim... o jogador de futebol nunca teve tanto poder quanto ele tem hoje. Os caras nunca ganharam tanto. É uma coisa surreal. Hoje qualquer pé de rato aí tá ganhando 80 pau por mês. A gente tem... Só... Desculpa de cortar. Não, por favor. A gente tem de dividir aí essa questão financeira e dividir e deixar muito claro sobre qual futebol a gente está falando, né? Hoje, por exemplo, no Brasil, 1% dos jogadores ganham mais de um salário mínimo. A gente está falando dos grandes clubes, só para deixar claro isso aqui. Porque o grande futebol do Brasil mesmo é formado por trabalhadores que ganham aí um salário mínimo, né? Como juiz, que às vezes apita um jogo e tem que depois fazer um trabalho paralelo. Só para deixar claro que a gente está falando desses grandes caras que atuam nos grandes times e ganham dinheiro a rodo. Isso, sem dúvida, né? Perfeito. Agora, a nossa realidade muitas vezes é isso, Série A, tal, né? E você vê uns caras chegando muito deslumbrado. Já com milhões no Instagram, e já sendo um artista, e quando o cara vai numa festa, todo mundo... E começa a desfocar.
E eu acho, cara, que tá aí uma das ruínas do nosso futebol. Porque eu ainda acho que na Europa ainda tem uma corda mais puxada. Ele fala, bicho, aqui não. Você não vai chegar aqui e vai pintar e bordar. Aqui tem séculos de história, aqui é uma outra cultura, uma outra visão de sociedade. Então, eu acho que muito no Brasil. Talvez nem na Argentina seja tão assim. Eu acho que ali os caras ainda têm um pouco mais de respeito, que tá faltando aqui. Isso é uma coisa que pra mim desanima pra cacete. Você vê um Gabigol da vida, você vê esses moleques hoje em dia que sabe, acha que é dono do mundo e não é porcaria nenhuma. Joga bem e tal, beleza, mas assim, a cabeça deles sobe demais. Arrogância, prepotência. Não gosta do técnico, o cara não joga. E aí você desanima. O quanto isso pra você influencia? Ou não? Você também toca em diante e você fala, puta, bicho, é isso. Porque, pô, a gente também aceitar isso como uma coisa normal é aceitar que o futebol tá indo pro buraco. Eu acho que assim, o cara é já adulto o suficiente para saber o que deve fazer e o que não deve fazer, o que vai prejudicar a carreira dele e o que não vai prejudicar. A gente tem de dividir também, né? Quais são as nossas expectativas em relação ao jogador e quais são as expectativas dele, né? Mas é o que se espera de um profissional, sim, né? Exatamente. Por exemplo, não é um peladeiro. Né? Exato. Neymar, por exemplo. Pô, a gente fica aqui se lamentando. Pô, se o Neymar não tivesse ido pra festa, ó, quanto tempo ele perdeu, podia ser o melhor do mundo. A minha opinião é essa. Mas é isso que ele quer pra ele? Concordo. Né? Claro que ele quer ser o melhor do mundo. Mas ele quer ser daquele jeito. Né? Então a gente tem de separar as expectativas que a torcida cria, que a imprensa cria em relação a determinado jogador e a expectativa que ele tem para a carreira dele. Adriano? Né? Exatamente. Pô, jogadoraço. Ele escolheu agora, no final da carreira, ficar ali com a família dele, no lugar dele. Cara, e beleza. Né? Agora, com relação à exposição. Quais os dois, você vai responder de bate-pronto, claro, os dois maiores jogadores do mundo nas últimas 15 temporadas? Messi e Cristiano Ronaldo. Sim, e qual é o nível de exposição dos dois na internet em relação a outros tantos? O Cristiano Ronaldo ainda vai lá, faz comercial, os caras, o Messi zero. Mas com festinha, com não sei o que. Não. Pelo contrário, você vê o cara treinando meia-noite. Né? E o Messi? Cara, o cara completamente reservado. Se faz bobagem ou não, eu não sei. E na verdade, assim, não interessa o que ele faz. Exato. Eu não tô nem aí se ele traiu ou não. Na moral, eu tenho minha opinião dele como pessoa. Exatamente. E ponto final. Eu tenho o direito de ter. Mas isso não influenciaria. Se ele jogasse bola, não tô nem ligando. O que eu acho é que é exatamente isso. As redes sociais estão desvirtuando o foco das pessoas. Agora, minha opinião... Tá muito fácil você virar uma celebridade hoje. Minha opinião. E dane-se se eu tô certo ou não em relação a que aquele jogador quer para ele ou não. Minha opinião em relação a Messi e Cristiano Ronaldo. Eles são inteligentes o suficiente para saber que esse nível de exposição é o adequado para a evolução da carreira deles. E outros jogadores, ao que me parece, não são inteligentes o suficiente para saber disso. Mas essa é a minha opinião. Agora, se o cara quer viver assim, o problema é dele. A opinião da mídia, ela dita, ou pode ditar um pouco o caminho que esse cara vai... certamente. Quem ele vai se tornar? Eu acho ou que seja, sim. se ele, o Neymar... Não acho que ele já tenha merecido ser o melhor do mundo. Mas sei lá, você botar o cara fora dos top 10 em algum dos anos ali que ele foi, por uma falta de empatia que as pessoas têm com ele, que eu acho que é totalmente genuíno, o cara é o que ele é, eu não gosto dele, mas enfim, não interessa. Mas você acha que a conduta dele, e como isso é visto, recebido pela mídia principalmente, vai ditar onde esse cara pode chegar? Eu acho Às vezes o cara é um puta de um cara do cara, mas sei lá... Cometeu um erro aqui, uma gafe ali. Não caiu nas graças. Não caiu nas graças. Eu acho que, de certa maneira, sim. Acho que não vai ser fundamental, não é essencial, mas tem um peso importante. Acho que sim. E aproveitando isso também, teve um episódio aí com o Ian Couto. Eu quero ver a sua opinião a respeito disso. Eu tenho a minha também, a gente vai trocar aqui. Puta, cara, eu nunca gostei do Daniel Alves, nem acho. É um baita jogador. Eu acho que ele é um cara certo na hora certa. Eu também acho. Ele é um cara bom. Não dá que se estivesse jogando no Bahia, não seria tão bom. Exato. Entendeu? Que se estiver jogando no Corinthians também não seria. Mas é um cara muito bom, eficiente e que estava numa máquina que estava muito coesa, muito perfeita, funcionando na mais perfeita, né, harmonia. Pra mim não é exemplo de absolutamente nada. Nem pra mim. Agora sim, bicho, o moleque, falando com você não como um torcedor, mas como um jornalista, o moleque deu a opinião dele na maior ingenuidade e eu entendi o que ele quis dizer. Sim.
Você acha que houve um movimento... Esse movimento, até aproveitando assim, esse movimento das pessoas caírem matando em cima de uma opinião, indiscriminadamente. Porque, cara, uma opinião de um moleque de 20 anos... E jogador de futebol, a gente sabe que muitas vezes a formação foi muito mais humilde, então o cara às vezes não está nem preparado para sentar naquela cadeira para falar. Acho que ninguém com 20 anos está exatamente preparado para falar para tanta gente e para o mundo inteiro. A gente falou ainda há pouco a respeito dos jornalistas jovens. Perfeito, exatamente. Como é que você vê esse movimento das pessoas de às vezes não aceitar uma opinião? Eu não gosto desses termos lacração, não sei o quê. Mas, enfim, isso é um saco, né? Nossa, é um tiro de meta no saco. Mas assim, acaba girando muito em torno disso, né? Como é que você vê essa aceitação ou não das pessoas em cima de uma opinião das pessoas, de quem deu, e pautando o profissionalismo dele, o cara que ele é lá dentro, em cima dessa opinião que não é bem aceita por alguns, mas não é por todo mundo? Bicho, tá se perdendo a mão nisso. Eu também acho. Qual é o papel da mídia em cima disso? Porque quem... É claro que, hoje em dia, a força das redes sociais é muito grande. Eu acho que ela até se equipara. Se eu postar qualquer coisa que vier 200 vezes, eu não vou deixar de postar. Mas, enfim, as pessoas têm medo disso. As pessoas postam as coisas, sejam pessoas públicas ou não, com medo do retorno que virá. Sim. E se for negativo, ela vai ser persuadida a tirar daquilo ali e mudar a opinião dela ou fingir que mudou. Como é que você, como profissional, vê isso, cara? Porque às vezes tem um massacre, bicho, que, porra, vai direcionar para alguém que tem casca grossa para aguentar, que tem a cascadura já. Eu acho que às vezes é injusto não e é pode covarde, ser né? É injusto e é covarde. Não pode ser indiscriminado assim. Então, como é que se filtra esse papel da imprensa? Que, como nós falamos, também é de dar e formar opinião, mas que muitas vezes vem aquela avalanche, aquele cardume mordendo. Você fala, brother, o moleque deve ter tomado um puta de um susto. O assessor deve ter chegado para ele e falar, meu, deu merda ali, vai se retratar e não fale mais isso. Bicho, é isso aí. Então, a gente está entrando numa ditadura opinativa? É um saco, né? Porra, mas é brother. isso. Eu acho que não tem jeito. Eu acho que não tem volta. Entrou num caminho que não tem mais volta. Não tem. Acho que a tendência é só piorar. Eu acho que sim. Né? É um massacre. Né? Um massacre virtual e que já é ruim e tomara que fique só no virtual. Né? Infelizmente, às vezes transcende aí a internet, né? Transcende o virtual. Mas eu acho que não, é um caminho sem volta. Infelizmente. E aí vai de cada um saber absorver isso. Né? Vai de quem está consumindo aquilo saber absorver para o bem e para o mal. Né? Não dá atenção para aquilo ou dá a atenção que acha que aquilo merece. Que é devido. Que é devido. Mas eu acho que, infelizmente, não tem volta esse lance do massacre. Acho que o Ian errou louco, ali. Acho que ele foi descuidado, errou. Errou. Foi. Embora tenha 21 anos, é um cara lateral direito. Não, já tem discernimento para entender. Da seleção. Acho que a assessoria de imprensa da seleção brasileira errou também. Super bem preparada a assessoria de imprensa. O Rodrigo Paiva, fantástico. Bota logo um molequinho. Fantástico. Mas eu acho que faltou um cuidado ali. Puta, é o Ian Couto que vai falar. Ele é lateral direito. Dá uma preparada. O cara tem que pensar, cara. Sim. Ele é lateral direito. Talvez pinte alguma coisa. Eu acho que faltou brifar um pouquinho melhor o Ian. Mas aí, aconteceu. Paciência. Né? Ele errou, a assessoria ali errou. Não vai acontecer de novo, porque a assessoria da seleção brasileira é fantástica, experiente pra caramba. Mas o massacre é descabido, né? Então, e até para a gente finalizar essa parte e partir agora para o jornalismo mais em loco mesmo, de tudo que você viveu, dos eventos que você cobriu. Esse massacre, eu quero mesmo... Você já está dando a tua opinião, mas eu quero até um pouco mais aprofundada. Porque, cara, esse negócio de cancelamento e, né, você pode acabar com uma vida desse jeito. É perigosíssimo. Eu tô achando até que só quando alguém se matar por causa disso que vai acender uma luz e alguém vai falar, bicho, vamos pegar mais leve, porque não é uma mera mensagem. Isso aqui hoje faz parte. Isso aqui é uma extensão do corpo das pessoas. Né? Como é que você vê isso, cara? Esse movimento absurdo de cardume que vai depois vai todo mundo em cima... E absolutamente descontrolado, é desgovernado isso. Para você, é válido? Cabe em algumas circunstâncias? Ou é efetivamente uma coisa descabida? Eu acho que acima de tudo é covarde, depender da maneira, da intensidade e da intenção. Né? O contexto. Exatamente. E na maioria das vezes é muito covarde. As pessoas jamais falariam da maneira como falam pelas mídias sociais, pessoalmente, por exemplo. Perfeito. Então eles acham que na mídia social... O Mike Tyson falou isso, né?
Cara, Que a mídia social deu um poder para qualquer bundão covarde ser um gigantesco, acham né? que pode tudo, né? Acham que vale tudo na mídia social. E não é assim. E você esquece que você está lidando com uma vida, com Exatamente. família. Por isso Porra, que quem quer ver o teu familiar sofrendo ataques absurdos, por né? isso que as coisas precisam ser mais bem reguladas, né? E não é censura, tá vendo? Tá sendo exposto ao cancelamento aqui, falando de regulação de mídias sociais. Eu concordo plenamente. Mas não é terra de ninguém, cara. Não pode. Na prática até é um pouco, né? Então, mas não pode ser. Não pode ser, né? De maneira alguma. Não pode ser normalizado. Eu tenho a minha liberdade de expressão. Cara, você pode ser pelado na rua? É um exemplo grotesco. Você pode ser pelado, você não pode. Você pode dar um chute em alguém do nada? Não. Eu não posso sair sem roupa na rua. Há uma regra estabelecida. Se eu sair sem roupa na rua, eu vou ser detido. Não pode. Então... Ação e consequência. Exatamente. As pessoas têm que saber arcar com as consequências daquilo que falam. E na mídia social não pode ser diferente. Uhum. Eu concordo muito. E, Fábio, agora, para a gente seguir no futebol, também no jornalismo, mas também agregando com viagens. Sim. Você cobriu bons eventos esportivos. Puta, cara, ainda bem. Eu Que agradeço privilégio. por isso, demais. Cara, como é que é, meu? Na boa. E outra coisa, só uma coisa. A Olimpíada Copa do Mundo, falando de matéria de cobertura, é a mesma coisa? Não, completamente diferente. É completamente diferente. Completamente diferente, cara. O que é mais legal? Se é que dá para você definir. Eu gosto mais de Copa do Mundo. Porque a Olimpíada também, futebol não é importante. Né? Também o tem foco essa. É em outros esportes. Né? E não que não sejam importantes os outros esportes. Mas, por exemplo, eu não sou especialista nos outros esportes. Sim, perfeito. Né? Perfeito. E eu sou especialista em futebol. Eu estudei para isso também. Perfeito. Fiz cursos de especialização. Então, para mim, é mais legal a Copa do Mundo. Mas eu conheço outros tantos jornalistas que são fanáticos por Jogos Olímpicos, que é também uma experiência fantástica, mas é muito diferente. É muito diferente fazer a cobertura. Então, a sua atenção ela tem que ser muito mais dividida. Em Jogos Olímpicos? Exatamente. Sim, claro. Porque no futebol você está focando num esporte só, ponto final. E, sobretudo, um que você... Nas Olimpíadas, você vai fazer cobertura de tiro ao alvo. Né? Você vai fazer cobertura de taekwondo, entendeu? Sei lá, coisa que às vezes você não faz a menor ideia de como é que funciona. E você vai ter que estudar muito para poder formar uma opinião de credibilidade. Né? Mas deve ser do caralho. Não, né, demais. meu? Deve ser muito legal. A Olimpíada, né? Infelizmente, só cobri uma do Rio de Janeiro, mas foi fantástica. Foi muito legal cobrir. Muito legal. E era um espaço mais enxuto também, são 15 dias, né? Copa do Mundo, mais de 30 dias. Né? Então, mas são eventos incomparáveis, mas no aspecto da cobertura, eu estou dizendo, mas igualmente gratificantes. Sim. E a atmosfera, cara? Puta, é uma loucura, é festa pra caralho e povos de muitas nacionalidades ali juntos. Desculpa a expressão, mas estamos aqui, é liberdade, é a putaria, aquela doideira, então, balada pra caralho. Claro, cada um com a sua intenção ali. Exato. Entendeu? Cada um vai... Dizem que na Vila Olímpica, por exemplo, é uma farra, né? Mas não sei. Atletas, desculpa, tá? Brincar de história. Mas assim, mas de novo, cada um cuida do seu. Isso, óbvio. Né? Ninguém tá fazendo. Ninguém tá cometendo nenhum crime. Não, se aquilo não atrapalhar o desenvolvimento dele como atleta, ótimo. Também se atrapalhar, o problema é dele, sim, a escolha não é dele. meu. Perfeito. Né? Quem vai se ferrar é ele. Na cobertura, eu vou te dizer que não, cara, porque assim, é muito trabalho, cara. Muito. Ou seja, você não tem a condição de você trabalhar de ressaca. Nem existe a possibilidade. Não, cara. E assim... Mas tem colegas que acabam, tipo, aderindo ao pé na jaquismo? Então, cara, é assim... Cara, cobrir Copa do Mundo é um negócio fantástico, sabe? A Copa da Rússia, por exemplo, para mim foi extraordinária, assim, sabe? Foi uma cobertura incrível, mas eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Você não dorme? Nunca, não. E com fuso horário, nunca, cara, nunca. Era um negócio... Cara, na Copa da Rússia, eu cobri a seleção brasileira. Então, eu fui o repórter responsável por cobrir a seleção brasileira nas rádios Band News e Bandeirantes. Puta, olha a responsabilidade, cara. A tradição da Rádio Bandeirantes, velho. A força da Band News FM. Seleção brasileira? Seleção brasileira. E era eu, imagina, para as duas. Trabalhei com caras incríveis, com o José Silvério, transmitindo o jogo da Seleção Brasileira na Rússia, e eu era o repórter, sabe? Uma parceria que durou ali 40 dias, um negócio incrível. Então, assim, profissionalmente foi incrível, mas nunca trabalhei tanto. Então, eu cobri a Seleção Brasileira. Eu fiquei na Copa da Rússia, acho que 55 dias fora de casa. Quase 60 dias. Porque eu fui antes para a Inglaterra, a Seleção Brasileira ficou em Londres, no CT do Tottenham.
Então eu fiquei hospedado em Londres, lá sozinho, 15 dias. Aí não foi nem operador técnico, né? Era eu com equipamento e pronto. Uhum. Então foi pesado. De Londres, teve um jogo em Liverpool. Depois do jogo em Liverpool, teve um jogo não foi na Suíça, onde é que foi? Na Áustria, foi em Viena. Aí fui para Viena também. E de lá fui para Sochi, para a Rússia. E viajando com a seleção. Cara, é um negócio insano, assim, porque as viagens na Rússia são longuíssimas. Sim, né? Um país sim, enorme. Um país enorme. E aí a diferença para a Copa do Catar, por exemplo. Mesmo que mais da metade seja desabitado. Mesmo assim, mas as distâncias são grandes. Gigante. Então, por exemplo... Não é concentrado na área europeia. Não, tem jogo na Ásia também. Acho que tinha uma sede na Ásia. Uhum. Mas mesmo assim, mesmo na Europa quando os concentrados só na Europa, os voos eram longos e tal. E para fazer essa cobertura, por mais que fosse um voo de 4 horas, você imagina só. Saí de Rostov, a seleção brasileira jogou em Rostov, por exemplo. Acho que foi a abertura, sei lá. Não lembro mais. E aí, tinha que sair acabou o jogo, tinha que voltar pro hotel. O jogo acabou ali, 1h da manhã. Tinha que voltar pro hotel, chegava às 3, tinha voo às 6. Você não dormia, claro. Sim. Só que aí, às 6 você pegava o voo para chegar em Sochi de novo, para começar a cobertura no dia seguinte. Então, sei lá, na Copa da Rússia eu passei 4, 5 noites sem dormir. Não seguidas, obviamente, mas intercaladas. Mas foram lá 4, 5, 6 noites sem dormir. A base de café e energético. Começar o trabalho no dia seguinte. E um trabalho de 15, 16 horas por dia. Negócio maluco. Tanto é que quando a seleção foi eliminada em Kazan, perdeu para a Bélgica, que jogo aquele. Aí, e assim, eu estava torcendo, obviamente, para a seleção brasileira, porque eu queria ver o Brasil campeão, mas eu queria muito mais me ver na final também cobrindo o Brasil. Eu fiz a final, né? Eu transmiti a final da Copa do Mundo, mas seria muito mais legal se fosse o Brasil, não nem terceiro lugar, né? Eu saí nas quartas de novo. Isso. Aliás, sai nas quartas desde 2006, né? Isso. Aí, acabou o jogo em Kazan, voltei para Sochi, perdi minhas coisas. Aí o pessoal, agora você fica em Moscou com o restante da equipe. Uhum. Fui para Moscou. Quando eu cheguei em Moscou, encontrei o pessoal lá, Bernardo Ramos, Eduardo Barão e tal. Aí o primeiro cara que eu encontrei chegando em Moscou, ali no centro de mídia, foi o Bernardo. Uhum. Falei, tô chegando aí, vem buscar, que eu não sei onde é que fica aí o escritório da rádio e tal. Vou te buscar. Quando ele me viu, ele falou, cara, o que aconteceu com você? Quantos quilos você emagreceu? Porque, mano, aquela cara toda, né? Sim, imagina. Emagreci pra caramba, come pouco. Eu ficava com o equipamento do lado o dia inteiro. Sim. Eu acordava com o meu equipamento, ia tomar café com o meu equipamento, porque eu entrava no ar de 15 em 15 minutos. Sim. Então é difícil, uma cobertura assim, extenuante, mas muito gratificante. Imagino. Muito. E assim, cara, até a gente trazendo o futebol e viagem, o futebol ele é um formador de caráter seu. Moldou o caráter. Primeira vez de avião, foi trabalhando? Eu nunca tinha saído de São Paulo. Olha que legal, cara. Nunca tinha saído de São Paulo. E a primeira viagem que eu fiz para fora de São Paulo foi uma viagem de avião para fazer um jogo no Recife. Eram 2 jogos no Recife. Português e Náutico nos Aflitos. Palmeiras e Náutico nos Aflitos. Português e Santa Cruz no Arruda. Uma coisa assim. Eram 2 jogos. Um pela Série B e um pela Série A. Em 2007. Foi a primeira viagem que eu fiz para fora de São Paulo, a primeira vez que eu entrei num avião. Rapaz. Então, cara, o futebol me deu tudo, assim, sabe? Uhum. Das experiências mais incríveis da vida e as viagens incríveis. Acho que são... Você conheceu quantos países já? Vixe. Ou esteve em quantos países? Com o futebol... Através do futebol e não. Cara, acho que assim... uns 50, talvez. Rapaz. Por aí. Espetacular. Me fala agora, pode ser trabalhando ou a lazer, enfim. Me fala, eu gosto muito de fazer top 5, porque isso é um exercício. Porque o Brasil é muito difícil. Fazer um top 5 do Brasil é foda. Do mundo, talvez seja até mais fácil. Eu tô devendo pro Brasil, sabia, cara? Conhece pouco? Conheço pouco. Eu estive em praticamente todos os estados do Brasil. Ter estado não é ter conhecido necessariamente. Porque pro Brasil eu viajei pouco a lazer. Muito pouco. A trabalho, muito. Sim. Praticamente para todos os estados. Uhum. Só que é difícil. Aeroporto, hotel, campo, hotel. Tudo cronometrado ali e tal. Eu tô devendo. Mas me fala um top 5 pra gente trazer viagem e já ir, infelizmente, indo pro fim, porque, cara, eu passaria horas aqui conversando com você, tá muito legal. Um top 5 mundo, trabalhando ou não.
né? Lugar, né, por causa de alguma pessoa, por causa de alguma coisa que você viu, sei lá, um top 5 do mundo e, se possível, um top 5 do Brasil também, por favor. Cara, acho que assim, a cidade que eu mais gosto no mundo é Paris. É a cidade que eu mais gosto. Pode parecer Que clichê legal. e tal, mas é a cidade que eu mais gosto no mundo. Então, se eu tiver a oportunidade Mais que de Barcelona, mais mais, que... é. Acho que, puta, a atmosfera daquela cidade, pra mim, é fantástica. Eu gosto muito de história, né? Então, por exemplo, eu gosto muito mais da Europa do que dos Estados Unidos. Porra, Roma deve ser do cara. Nossa, então, tá no meu top 5 também. Então, eu gosto muito mais da Europa do que dos Estados Unidos, por exemplo, por causa da história mesmo. Perfeito, Né? perfeito. Sim, é questão de gosto, não que não seja bacana. Não. Então, cara, amo Paris. A atmosfera daquela cidade pra mim é fantástica. Cara, então Paris, eu não digo que foi a viagem mais legal que eu fiz, é o lugar mais legal em que eu estive. Perfeito. A viagem mais legal que eu fiz talvez tenha sido pra Tailândia, foi muito Olha, legal. que legal. E foi a passeio, completamente a passeio, uma viagem fantástica. Sim, Cara. Puta, eu uma adorei puta imersão. Cara, eu adorei Bangkok, assim, um caos incrível, mas eles se entendem dentro daquele caos, sabe? Eu imagino. Cidade caótica, mas muito legal. Então, acho que pra Tailândia talvez tenha sido a viagem mais legal que eu fiz. Uhum. Mas lugar mais legal que eu estive, pra mim, assim, é Paris. Paris, Londres. Londres Os deve 15 ser dias foda. com a seleção brasileira em Londres Deve ser foram muito fantásticos. legal. Roma. Embora digam que chova o tempo inteiro, fica aquele puta tempo bunda, né? Que eu cinza tive e... um amigo, né, eu tive um amigo que bem morou em Escócia Londres, mesmo. sei lá, por 15 anos. Estudou comigo na faculdade, a gente fez rádio e TV juntos. Dali 2 anos, que em 2004 ele foi para Londres, ia passar 6 meses lá, acabou ficando a vida, agora ele mora na Espanha. Aí a primeira vez que eu encontrei em Londres, a gente passou ali, acho que pelo Green Park, não lembro agora exatamente qual parque era, só que era inverno. Aí eu cheguei pra ele e falei, caramba, isso é legal demais. Ele, legal pra caramba, olha pra lá essa natureza morta, que coisa bacana. Eu nunca esqueço disso. Era inverno. Então, Paris, Londres, Roma, Madrid e Amsterdã. Puta, Amsterdã deve ser foda. Que legal. Mas é difícil, viu, cara? E Porque Brasil? Tanto lugar legal, velho. Não, óbvio. É por isso que eu faço esse exercício. Até pra cutucar mesmo o convidado, pra fazer, cara, buscar ali. Porque é o que você falou, assim, às vezes não é necessariamente a viagem que você fez. Mas o lugar foi do caralho. Cara, São Petersburgo, Entendeu? por exemplo, é uma das cidades mais lindas que eu já vi na vida. É perto de Moscou ou não? Não, é quase na Finlândia já. Olha só, bicho. O Brasil jogou lá a terceira Tipo partida aquelas da Copa. vilazinhas de tela de Não, computador? cidade Não. grande. Grande. É grande São Petersburgo. Só que é linda, cara. Parece uma pintura, assim, a cidade inteira Da geografia é linda. ou do... Tudo. A estrutura? As grandes cidades da Rússia são belíssimas, né? Tem A Praça castelo na Vermelha. Rússia também? Então, Castelo medieval, Tem assim. dos czares e tal, né? É uma construção completamente diferente. Uhum. Você pega a Praça Vermelha, puta, é linda a Praça Vermelha. Parece que tem aqueles suspiros em cima das Isso. construções, sabe? É fantástico, é lindo. E São Petersburgo é uma das cidades mais lindas que eu já visitei. E assim, eu não faria essa viagem a lazer, por exemplo. Eu não iria para a Rússia, eu não iria para São Petersburgo, mas foi fantástico. E foi uma experiência incrível porque assim, no período em que eu estive lá, era verão por causa da Copa, não anoitece. Então, eu consegui passear. Como na Noruega, que eles têm sol da meia-noite. Eu consegui passear em São Petersburgo numa noite, numa madrugada, assim. E aí a gente saiu, aí foi passando o tempo, eu não me liguei. Meia-noite começou a ficar tipo 6 da tarde aqui no Brasil. Falei, gente, mas meia-noite já. Pois é. 1 da manhã já tava um solzão danado. Olha que doideira. Então foi muito legal. Que experiência. Mas não entra no top 5, mas é fantástico. Sim, fantástico, sim. Né? E do Brasil? Putz, cara, difícil. São hein? Paulo? Não, tô bem. Eu amo São Paulo, cara. Eu também. Puta, amo Eu também. São Paulo. Você é paulistano? Eu nasci em Guarulhos, mas eu fui a Guarulhos só pra nascer. Sim. Guarulhos fica do ladinho da Penha, né? Isso. Então eu só fui até o hospital, que ficava um pouquinho pra lá da ponte. Já fez a conversão pra E paulistano e aí pronto. meu pai, eu falei, pô, pai, eu sou da Penha, eu sou de São Paulo, por que você foi me registrar em Guarulhos? Por que não esperou um pouquinho? Precisava registrar logo ali que eu nasci, nada contra Guarulhos, gente, mas eu nunca morei em Guarulhos. Sim, mas a sua essência, a sua raiz está na Penha. Tá na Penha. Eu esperava um pouquinho mais, que ansiedade, mas eu sou de Guarulhos, na identidade tá Guarulhos, então eu erro frequentemente, inclusive. Sim. Às vezes quando eu vou preencher alguma coisa natural de São Paulo, aí dá incompatibilidade de dados. Olha. Eu, gente, mas onde eu errei? Eu fui ver, não pus Porra, Guarulhos. onde eu nasci mesmo? Ah, não, porra. Putz, cara, sendo muito injusto, Maceió, bem legal. Uhum. Fortaleza, Legal. bem bacana. Gosto do Nordeste, né? Tem lugares belíssimos.
Eu acho João Pessoa uma cidade incrível, muito bem organizada. Também, cara. É como uma cidade, exatamente, leve. É como uma cidade interior no litoral. É. O Rio de Janeiro é fantástico, assim. Embora eu precise ir ao Rio de Janeiro para passear efetivamente, eu nunca fui ao Rio de Janeiro para passear. Ou seja, não deu para ir no Arpoador, deu pôr do sol. Não. Ele tem grandes pontos. Nunca fui ao Cristo Redentor, por exemplo. Rapaz, sério mesmo? Nunca fui, cara. Mas tem lugares fantásticos no Rio de Janeiro. E São Paulo. Eu amo São Paulo, cara. Bom, excelente top 5. Fábio, que honra te receber, cara. Agradeço. Valeu demais, foi muito bacana. Ficaríamos aqui conversando muito tempo sobre muitos outros assuntos, mas deu para eu abordar o que eu mais queria com você. Que legal. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. O Fábio está diariamente na rádio. Diariamente, né? Na Band News. Apresento hoje Band News no meio do dia às 2h, com o Eduardo Oineg e com a Débora Alfano. Depois apresento Entre Nós, ao lado da Adriana Araújo, minha parceira também diária, das 4 às 5 da tarde. E estamos aí também nas transmissões de futebol, enfim, muito legal. Faço questão de agradecer a sua gentileza e o quanto você foi solícito desde o começo comigo. Valeu muito esse nosso papo. Eu sabia que ia ser muito bacana, por isso que eu continuei insistindo ali, cara, não dá agora, mas daqui a pouco vai dar, não teve uma época me deixa que não escapar. Deu, porque eu tive que fazer uma cirurgia rápida. A sua operação, perfeito, mas foi uma recuperação bem rápida. Foi quando tinha que acontecer, o importante que aconteceu. Obrigado de coração, parabéns pelo seu trabalho, eu admiro de verdade o seu trabalho. Obrigado mesmo. Vai Lusa, vamos torcer para a Lusa vai voltar, que vai voltar aí. E, cara, de coração mesmo, foi muito bacana. Parabéns pelo seu trabalho. O Papo de Expedicionário vai ao ar toda semana. Hoje eu tive aqui comigo o Fábio França, jornalista esportivo, viajante, tem muita coisa para contar, muita história. No seu perfil, quem for, vai ver muita foto bonita também. Cara, eu preciso atualizar aquilo, sabe? Porque tem história lá pra contar também. Nossa, tem muita história pra contar, só que eu sou preguiçoso, sabe? E eu tô trabalhando isso, a gente tá acabando, mas eu falo, né? Eu tô trabalhando isso, que é o tal do marketing pessoal. Eu tenho muita dificuldade e sempre tive, e hoje em dia eu tô tentando desenvolver isso. Eu sempre achei que o que eu tenho pra falar e pra mostrar não vai interessar as pessoas. Pelo contrário. Então, cara, e eu acho que todo mundo... Ainda mais vindo de você, que é um cara que tem credibilidade. Então, mas todo mundo tem algo importante para mostrar, tem algo importante para falar. Para agregar. E não importa para quantas pessoas. E não importa para quantas pessoas. O que importa é a mensagem que vai ser mandada. Exatamente. Então, eu tô trabalhando isso. E na mídia social eu tô construindo isso ainda. Eu tenho que... Meu perfil no Instagram precisa de um upgrade ali. Mas vai ter. Tem coisa legal lá. Estarei acompanhando. Acompanhem Fábio França. Seu perfil é Fábio França, jornalista. Fábio França, jornalista. O meu Gustavo _expedicionário. Tenho ali fotos das minhas expedições também, dos conteúdos aqui do Papo de Expedicionário. Sigam, acompanhem. Muito obrigado. Fábio, de todo o meu coração, cara, muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Estamos juntos. Valeu, eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pelo convite. Valeu.